Fala galera, tá começando o primeiro episódio do Pod Hype e é um prazer imenso estar recebendo essas duas pessoas. Antes de revelar quem tá aqui, que a gente fez um mistério, né? O primeiro episódio tem que ter aquele mistério, mas a gente queria agradecer a você que compartilhou, comprou a ideia, curtiu, comentou, tá mandando pra todo mundo, o nego me mandando mensagem. Pô, que maneira a ideia, Caio, parabéns, não sei o que, Petrópolis precisa disso. E é esse incentivo que a gente precisa em Petrópolis, as pessoas se juntarem pra gente crescer junto e fazer com que a gente fure a bolha de cidade pequena e mostre os talentos que nós temos aqui. Essa é a nossa intenção do podcast aqui, do Pod Hype, e é aquilo que eu falei, se você tá convidado pra vir aqui, é porque você tá no hype da parada, né? Que você tá no hype da cidade. E vamos sem enrolação, nós queremos agradecer ao Estúdio CIK, que é o nosso patrocinador. Estamos aqui nesse estúdio maravilhoso que eles criaram para Petrópolis, furando literalmente a bolha. Muito obrigado a vocês por acreditar nisso e fazer com que a gente tire esse projeto do papel para que aconteça mais episódios e mais convidados e assim a gente continua. E vamos embora, que hoje a gente está recebendo duas pessoas incríveis, duas pessoas que eu admiro muito, uma empresa gigante, vamos falar assim, uma empresa que já está no ramo há alguns anos, alguns dezenas, e a gente está recebendo aqui Pedro e Romualdo da Just in Time. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Muito obrigado por vocês aceitarem esse convite, porque é aquilo, vocês são especiais no meu coração, como eu sempre falei para vocês, e a empresa de vocês tá no hype da cidade há algumas dezenas, né, Romualdo? Algumas dezenas, Na verdade, a gente está quase 40 anos, né? Incrível. Quase 40 anos no mercado. E hoje, você facilmente pesquisa que grande parte das empresas, né, não duram aí 2, 3 anos e passam por grandes dificuldades, mas a gente está na luta aí já quase 4 vencendo. décadas. Quase 4 décadas. Que maneiro. E o fato, eu queria até dizer para você, rapaz, o pessoal está acostumado com os garotinhos de barba tudo preta, né? Tudo bacaninha. Assim, a minha é branca, mas eu pinto a barba de branco. Pinta de branco, é preta, lógico, é estilo, né? É, exatamente. Mas eu me sinto muito à vontade de estar junto com vocês, estar aqui junto com vocês, junto com os jovens. Eu acho isso um valor tremendo mesmo. Legal. E as palavras que você diz pra gente, eu retorno ela pra você. É o agradecimento e a admiração pelo teu proceder, pela tua questão, por você levantar e fazer uma coisa diferente, uma coisa importante, que muitas pessoas deveriam fazer e prestar atenção no que está sendo feito. E, mais uma vez, parabéns aqui pela tua área. Valeu, muito bacana, obrigado. Muito parabéns, junto. Obrigado pelas palavras e quer falar alguma coisa? Agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar aqui. Caio era um amigo de amigo, né? E aí, de um amigo de amigo, a gente, né, construiu uma amizade, né, direta, uma amizade sincera. Eu fico muito feliz de ver a nossa geração fazendo coisas que, né, sou um pouco mais velho, né, do que você, mas eu boto na nossa geração para deixar todo mundo junto. Mas vendo a gente, né, buscando conhecimento, né, num mundo que as coisas são muito fechadas, que na maioria das vezes a gente quer se sobressair de alguma forma, né, profissionalmente, né, na vida amorosa, na vida familiar, e às vezes a gente esquece um pouquinho disso aqui, né, de sentar e conversar e de perguntar para outras pessoas qual é o caminho, como é que elas fizeram, por onde eu começo, por onde eu não começo. Porque muito do que a gente aprende, né, e do que a gente aplica na nossa empresa hoje, vieram de conversas. Da gente sentando e conversando com clientes que eram muito maiores do que a gente, com clientes que já estavam onde um dia a gente quer estar. Então a melhor forma de você fazer isso, né, é você sentando e trocando uma ideia. A gente tem vergonha às vezes, né, de falar, não posso perguntar isso, porque às vezes o cara vai achar que eu quero virar concorrente, vou roubar a fórmula secreta, né, mas às vezes não existe, né, fórmula secreta. Não existe isso, cara. E assim, agradecer, né, pela oportunidade de a gente estar aqui, a gente fica, né, muito feliz, muito contente, né, faço das palavras do meu pai também as minhas, a gente fica muito feliz com o teu desenvolvimento, com os teus vários negócios, né? É um moleque só um pouquinho, né? Um moleque que não fica parado, multi-empreendedor e a família de empreendedores. Então, assim, a gente fica muito honrado, né? Não foi um convite, né? Pra mim foi uma intimação, porque convite tu pode te dizer que não, né? E quando tu veio trocar ideia comigo, falei, irmão, eu falei assim, não tem como. Tem que estar lá, agora que o Caio falou, a gente vai ter que estar presente. E pra estrear ainda, né? Pô, primeiro episódio. Eu ainda vou te dizer mais. A minha estreia em podcast. Em podcast nunca fez. Olha,
Se eu falar alguma besteira aqui, leva em consideração não, tá? Que é a primeira vez. Não vai falar Mas se eu besteira, não ficar tem como. nervoso, tem uma fórmula que Tem uma pessoa fórmula me que ensinou. ensinaram aí, né? Eu não quero experimentar, mas ela falou que tem uma Aprendi fórmula. agora, né? Essa Eu fórmula- posso fazer? Você? Não, gente. No final a gente No final revela a fórmula. explica, a gente explica, fala, pra ensinar também, né? Se Sim. estiver começando, já sabe essa fórmula A gente aí. chegou aqui sem saber a fórmula, tá vendo? Aprendeu. Já vou sair daqui sabendo um truque novo. Ó, rapaziada da Just in Time, aí, cuidado agora, hein? Agora vai ficar difícil pra vocês. Mas, antes de falar, da gente começar a falar sobre o negócio de vocês, antes da gente começar a desenrolar, eu queria fazer aquela pergunta. Trabalhar em família, pai e filho, como é que é no dia a dia? Dá mais treta ou dá mais sintonia de falar, ô, calma aí, se põe no teu lugar aí, deixa que isso aqui é comigo. Calma aí. Olha, Pedro, Eu vou deixar você começar. sinceridade, hein? Porque não é só pai e filho, né? É pai, filho, mãe e irmão, né? É, eu ia chegar nesse ponto, mas É. que bom que você já falou. O negócio Todo é mundo, abrangente. Tia Lu, Davi. Todo mundo junto. Eu vou deixar você começar. Mas olha, eu assim, sendo totalmente transparente mesmo, que nós procuramos sempre ser muito transparentes no que a gente faz, naquilo que a gente fala. Eu trabalhei na iniciativa privada, em empresas, em grandes empresas, durante 40 anos, na verdade, 40 anos. Mas a nossa empresa, aí você fala, mas a tua empresa, vocês têm quase 40 anos e trabalhou na iniciativa privada. Tá bem, né? 40 anos? Sim, porque a empresa ficou sendo cuidada pela minha esposa antes de eles nascerem e depois que eles nascerem também passou a ser cuidada por ela e por eles e eu sempre participei da empresa, mas vim para administrar a empresa tem 3 anos, 4 anos, né? Um pouco mais, é. 4 anos e pouco. Foi recente. E aconteceu, rapaz, uma coisa interessante. Você sabe que eu não tinha problema nenhum com a administração e com a convivência em família com a Just in Time. Não existia. Mas é porque eu estava longe. Uhum. Eu estava longe dela. Você trabalhava no Rio, né? Eu trabalhava no Rio, chegava tarde da noite. Não e, tinha muito contato. tinha pouco, tinha muito mais contato. De bastidor, né? Fazer orçamento por telefone, dar orientação, assim, isso eu sempre fiz, assim, bastante frequência. E nos sábados também eu trabalhava na Just in Time, e às vezes domingo, até a hora do almoço, sempre trabalhando ali. Mas não tinha o contato direto. E quando eu deixei uma multinacional que eu trabalhava e vim trabalhar diretamente, 8 horas por dia, eu me permiti... 8 não, né? 8, Pra quem é dono, não tem 8 horas por dia. 12, 16 horas. Então eu me permiti fazer o seguinte, eu vou ficar uma semana parado, só observando, não vou fazer nada. Como é que funciona? O dia a dia, porque você não vivia. Exato, então eu comecei a viver esse dia a dia, né? E depois de uma semana eu falei, bom, agora deixa eu entrar de pé junto, deixa eu entrar... E, rapaz, você sabe que eu tive alguma dificuldade, sim. Eu tive alguma dificuldade com a minha esposa, com o próprio Pedro, no início, porque eu sabia de muita coisa, mas eu não sabia do detalhe. E eu aprendi um ditado muito legal que diz o seguinte: Deus mora nas grandes coisas, mas o diabo mora nas pequeninas coisas. Então, eu comecei a ver as pequeninas coisas que eu não conhecia, eu não estava ali o dia todo. E foi uma semana, 2 semanas com alguma dificuldade, porque eu não sabia exatamente o que acontecia nos detalhes da empresa. Então, nesse momento, foi um momento meio complicado. Depois não, depois que eu entendi os detalhes, falei, opa, peraí, não, isso aqui eu não sabia. Aí Isso aqui ficou eu não... mole. E do lado de lá também é a mesma coisa, porque eu sabia de coisas muito maiores, muito mais estratégicas, né? Então, Pela experiência de ter trabalhado numa multinacional. Então, na hora de chegar, não, olha, peraí, isso aí não pode ser feito assim, não, cara. Isso aqui tem que ser feito assim, assim, assim. Aí a dificuldade de compreender lá. E, felizmente, em muito pouco tempo, a gente conseguiu ir juntando essas duas Unir coisas. todas as informações. E eu sempre falei, sabe, Caio, uma coisa importante que eu vejo assim, a gente no passado, quem tem mais experiência, mais experiência que eu digo de idade, né, mais tempo de vida, acha o seguinte, se fala muito em choque de gerações, né? Choque de gerações. Pô, o cara tem uma experiência enorme, o outro tem uma experiência menor, é difícil de concatenar, de juntar isso. Mas não é bem assim, não. O que a gente precisa fazer é usar a experiência daquele que está mais tempo no mercado, que conhece mais coisas, não é porque ele é mais inteligente, mais bonito, embora Ele seja já um pouco viveu, mais né? bonito também, mas não é só isso, né? O charme da ele já barba passou, branca. ele já passou. Se você está passando por um caminho, tem um buraco ali, você avisa de trás, olha, tem um buraco aqui. É só porque você já viu aquilo. Não é pra ser, que você ficar Não superior. é só porque você já viu. Isso ajuda muito. E por outro lado, você pega um jovem que está começando a trabalhar, que está
com os olhos que eu chamo de BZ, né? Ele tem BZ. O que é BZ? É brilho Brilho no no zóio. zóio. Brilho no zóio. Ele tem brilho no zóio. Então aproveita o brilho no zóio dele para alavancar. E entrega a tua experiência daquilo que você conhece para que ele vá trilhando um caminho que Combina, tem um né? resultado A melhor. experiência com o BZ Então, aí. exatamente. Combina. Então a Já é a resposta primeira fórmula, hein, gente? Ó, já fica de olho aí. Experiência mais BZ igual a facilidade no trabalho. É igual sucesso. Então, a resposta para você é o seguinte: se você não tiver cuidado, pode se tornar uma coisa pesarosa e penosa. Uhum. Mas se você estiver focado no resultado final e ver, ver acontecer o resultado em equipe, né? Em conjunto, e vendo as coisas acontecerem, você, pô, isso veio de mim. Mas também tem a participação enorme do BZ, de quem está tomando conta, de quem está indo em frente. E não se iluda. Deus mora nas grandes coisas. O diabo mora nos nas detalhes. pequenininhas. Então, preste atenção nos detalhes que eles fazem muita diferença. Porque o detalhe acaba criando conflito, né? Essa parte, né, que o meu pai falou, ela é legal e ela tem também a vista de cá, né? Porque quando meu pai saiu da iniciativa privada e veio para Just in Time, né, de direito já era, né? Vou chamar de fato, né? Que tava lá o tempo inteiro. Ele começou a entender, né? Porque vem com aquela bagagem de multinacional. Então, não, esse problema aqui a gente resolve assim. Só que a estrutura que você tem numa multinacional é uma estrutura diferente, não A funciona estrutura aqui. que você tem numa empresa que funciona dentro da tua casa é outra. Então, os problemas você não consegue resolver da mesma forma, na maioria das vezes. Então, esse período de adaptação nesse sentido, eu acho que ele foi muito crítico, né, no começo. E lógico, né, a questão não é o choque de geração, né, mas eu acho que as coisas funcionam bem quando elas começaram a funcionar muito bem, quando a gente abriu mão de certas teimosias, vamos dizer assim. Né? A empresa tem 40 anos. Eu trabalho lá de forma efetiva. Eu trabalhei lá com 10, com 8. Sempre que estava parado, estava lá dentro. Riscando joelheira de calça, ajudando a arrematar a peça, brincando no meio das caixas de papelão. Nascido e criado no meio de rolo de malha. Então, assim, de forma efetiva, né? Vão fazer 10 anos que eu tô lá dentro. E nos últimos 5, meu pai também estava lá dentro. Então, né, nos primeiros 5 anos, as decisões eram tomadas de forma externa. Então, a gente pode fazer isso? Pode. Então, vê com teu pai. E a gente entrava em contato, discutia e tal, mas a decisão final era a decisão que ele ia tomar. Natural, o negócio é dele. A gente é sucessor, né? Mas não sucedia ainda, então o negócio é dele. E muitas coisas a gente conversa muito, a gente sai muito para fazer visita, eu faço questão de, pô, pai, vamos lá comigo, vão e tal, porque isso dá muito valor. No dia a dia a gente não pode se reunir várias vezes e conversar sobre os problemas que está tendo. Então a gente vai fazer uma visita em São Paulo, a gente vai de carro, vai em Minas, E vai no acaba Rio Grande do usando Sul. o espaço de Exatamente. translado de para vocês. locomoção para a gente aproveitar, dinamizar o nosso tempo. Entendi. E ali a gente tem muitas reuniões, assim. A gente faz muita reunião no translado. Muita reunião no translado. E eu e meu pai, acho que dos 4 ali, né? Entre meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, acho que eu e meu pai é que a gente mais diverge. Naturalmente, assim, no dia a dia. A gente mais diverge. Mas essa questão que você falou, né? Dá mais treta ou dá mais... Por muitos anos deu muita treta. E dava assim mesmo de a decisão tomada foi A e eu não concordar, achar que B era melhor. No final das contas, A era melhor mesmo. E eu tava errado, mas assim... Não baixava a guarda. Não baixava a guarda. E aí, de uns 5 anos pra cá, quando, né, a gente começou a estar mais presente, começou a conversar mais, eu comecei a perceber que, cara, se a gente ceder um pouco, né, é como o trabalho familiar, ele é um casamento. É um casamento entre a família e o trabalho. Num casamento pra funcionar, Tem que você tem que ceder. ceder. Você não vai ceder sempre, mas você tem que ceder. O outro lado também vai ceder. Geograficamente também, o que faz muita E a diferença. família geográfica faz muita diferença, porque a nossa empresa, onde ela eu moro. está dentro do Dentro da terreno casa. da casa. Então, assim, né, a casa tá só diminuindo, né? A casa Que já bom, foi que 90% bom, do espaço. que bom. Hoje a casa tá em 30% e 70% já é a empresa. Então, ainda tem aquela questão de você sai do trabalho, mas você não sai do trabalho. Sai do lugar, tá mesmo Você lugar. tá no mesmo lugar. No final de semana, pô, aquela semana pegou fogo, pô, foi pesada pra caramba, e normalmente talvez se a empresa fosse em outro lugar, você não vai trabalhar no sábado. Não, pô, vou ter que ir lá. Tem que Se ir fosse lá. no Samambaia, pô, Agora já acorda tomando café, já indo já acorda lá. tomando café, você sobe a andar de cima, Ô, você tá na Caio, empresa. ô, Caio, eu fiz uma passagem secreta
da minha casa pra empresa, que só eu que tenho acesso. Vai ser fácil ali. Porque, pô, o bicho pegou aqui no domingo, eu tenho que resolver essa parada. eu Não preciso Aí vai dar trabalhando uma- no domingo. Só vai... Então, assim, né, essa questão da empresa familiar, né, do trabalho familiar, quando a gente sentou e conversou, e a gente partiu de duas premissas. A primeira é o seguinte, cara, todo mundo quer que isso aqui dê certo. Então não adianta a gente tá indo pro mesmo lugar, a gente quer ir pro Não mesmo adianta lugar. brigar. Então não adianta a gente brigar. E a gente já teve brigas lá em casa, né, de trabalho mesmo assim. E sair e não resolveu, e bateu boca e foi embora. No dia seguinte a gente tava lá, porque família é isso, tá ligado? E a gente tava lá junto e tal, e pede desculpa, e volta atrás, e faz acontecer, e abre daqui, abre dali. Mas hoje a gente tem muito menos isso, porque a gente entendeu que a gente quer ir pro mesmo lugar. Então se a gente quer ir pro mesmo lugar, a gente tem que ir junto. É verdade. Porque junto a gente vai mais rápido. Então, a gente tomou essa decisão. E a outra decisão que a gente tomou é uma frase que a gente colocou, né? E aí eu fiz questão de colocar essa frase dentro do nosso escritório e ela fica atrás da mesa dele. Ou seja, todo mundo que entra na sala do escritório, ela lê. Lê a O frase. sucesso é uma escolha. E não tem jeito, cara. É uma escolha diária. É uma escolha de eu ceder numa opinião que eu acho que está correta e ele acha que não. Ao contrário também. É uma escolha de você levantar todo dia, não, pô, eu vou fazer a coisa dar certo, eu vou fazer funcionar. Então o Vou me sucesso é uma entregar por escolha. aquilo ali. Vou me entregar por aquilo ali. E a partir dali a gente começou a mudar essa questão, né? O meu irmão trabalha lá dentro com a gente também. Meu irmão tem um emprego dele, ajuda a gente pra caramba no backstage. Muita coisa, assim. E ajuda a gente numa parte chata, não é uma parte... É a parte toda operacional de TI, de sistema, de análise, de controle de dados, É os de detalhes. gerência de dados. Tudo isso é ele que comanda. E ele tá no backstage. Então a gente entendeu que, opa, calma aí. Essa área aqui, então, é a área do Davi, mano. O que eu quiser saber dessa área, o que eu quiser Tem que perguntar modificar... ele. Exatamente. Essa é Eu uma tenho que coisa, perguntar a ele. A área operacional, pô, a minha mãe ficou 40 anos no negócio na operação. Na cara a cara da É operação. ela. Então, mano, se eu tenho uma dificuldade com facção, se eu tenho uma dúvida técnica em cima de um processo de máquina de costura e etc. Cara, eu vou perguntar pra ela que manja da parada. Por mais que seja todo mundo um conjunto, vocês setorizaram e fala assim, o que tu é bom? É Tu é isso bom aí, nisso? Então isso tu vai mesmo. fazer É isso. isso aí. Então, e aí, pô, juntando, por mais que assim, pô, eu acredito que isso aí seja assim, o que você acha? A pessoa, ok. É isso que começou a acontecer. A gente deu autonomia às partes. Então, por exemplo, a gente tem alguma condição comercial para ser discutida, alguma estratégia comercial. Pô, tem que um cliente gigantesco. Se a gente atender esse cara, a gente vai ter que abrir mão de 30% dos outros clientes que a gente atende por questão mesmo de capacidade produtiva. Vai valer a pena? Não vai? Calma aí, deixa eu chamar o Pedro. A gente tá nessa questão hoje, né? Discutindo essa Temos algumas questões comerciais dessa De hoje. começar a abrir Então, mão assim, pra... vamos chamar o Pedro, porque o Pedro está inserido nesse mundo 24 horas por dia. Então ele vai ter a manha disso. Pô, é uma decisão estratégica que a gente vai tomar, financeira, que vai impactar. Vamos comprar um caminhão agora, vender 2 carros, comprar um caminhão, vamos sair daqui, pegar um estúdio, vamos fazer um atendimento, abrir uma filial. Chama o Romualdo, cara. A visão estratégica. Eu não vou ficar batendo boca se a gente tem que abrir um escritório, outro escritório no Rio, para atender a galera do Rio, né, os clientes do Rio e Petrópolis. Não, pai, o que tu acha se a gente fizer assim? Tu acha que a gente ganha? Tu acha que a gente perde? E aí a coisa funciona muito melhor. Agora, Legal. Pedro, uma coisa sobre esse assunto que é, assim, é muito importante. O que a gente definiu? A hierarquia. Isso. A hierarquia, ela é fundamental. Porque numa empresa familiar, pelo menos a experiência que a gente tem, né? Ela pode se tornar uma coisa mais complicada, porque ali eu sou o pai do Pedro, sou ainda também o pai dele, mas não é só isso, né? Na empresa é diferente. Então, é uma É pessoa... uma hierarquia, né? exatamente, porque... Traz respeito também, né? Porque se pra você- todos que estão ali também. Exatamente, cara. Não, isso assim, que eu pô, o queria Pedro é dizer. só porque é filho dele, ele Exatamente. tem mais moral que eu. Então, Isso aí. Fica nessa... Você exatamente. perde É respeito, hierarquia. né? Não, olha, nós não chegamos a um acordo, então vai ser decidido o que eu tô dizendo que vai ser feito. Já errei? Já. Com certeza. Já errei. Já acertei? Já acertei também. Mas a hierarquia, né, é importante e que os outros vejam que existe. Porque se o Pedro não tem respeito por mim na empresa, como é que os outros que são subordinados a ele vão ter respeito a É ele? verdade. Perde essa conexão, perde, né? com Perde essa certeza. sintonia. Legal. E no trabalho familiar isso é um ponto-chave, você lembrou legal. Porque às vezes a gente tem dificuldade. Eu tinha dificuldade disso no começo. Porque teu pai, você pode falar do jeito que você quer, assim, né? Mas entre Tem liberdade, né? Tem liberdade, né? Às eu vezes vou- não tá nem brigando, mas assim, você fala de um Eu jeito vou que o cara discordar falou, ele porque eu caramba, posso. Falou assim com o Entendeu? pai dele, mas nem, às vezes é uma forma... Pô, perfeito, cara. É isso aí, entendeu? É essa questão da hierarquia. E tem gente que abre mão dela, tá?
Quando você vê uma empresa familiar, tenho amigos Tudo próximos bagunçado, tudo que sem já respeito fizeram, né, negócio, que tem negócios familiares e tal, e que acabaram indo por uma vertente muito mais difícil. Não é que não dá certo. Vai ter empresa familiar que não tem isso. E dá certo. Todo mundo é dono. Tudo bem, não tem problema. A gente não tá indo contra esse movimento. Mas é Mas o que funciona com vocês uma foi- observação que ajudou a gente, né? Foi a tá hierarquia. fluindo. Você vê, eu já teve uma ou duas vezes que o Pedro falou, olha, eu não concordo, mas eu vou fazer. Eu não concordo com essa direção. Coisa, não, coisa pesada, coisa, um caminho. Não, ó, um exemplo, né? Nós perdemos nós fizemos 4 peças a mais e o cliente não quer essas peças, porque não vai faturar essas peças, tem que devolver. Aí a minha opinião, não, faz o seguinte, cara, o cara comprou 100, dá essas 4 para ele, nós vamos trazer isso para cá para quê? Isso aqui vai... Não, não vamos dar, não vamos dar. Fica nessa briguinha. Então quem decide? Já sou eu, então dá, pronto. Pronto, Não, olha, a hierarquia. aí aquilo que eu falei, não, ó, eu não concordo não, mas eu vou fazer, porque a orientação é essa, eu vou fazer, não tem problema. Isso é bom, bonito, é isso bom, isso é com importante. certeza. É importante. Então vamos lá. O que é Just in Time? Como a Just in Time nasceu? Just in Time é uma empresa de uniformes, né? Já, você falou, mais de 3 décadas, quase 4. Mas a Just in Time é o primeiro nome, né? Por que o nome Just in Até Time? trouxe aqui uma carta na manga aqui. Aqui é a Que história vai explicar, vai explicar. início da história da Vou deixar Just ele in Time. explicar. Tá até sujinho, mas Tá, é até porque ela é trouxe antiga. sujo de propósito. Ela tem talvez uns 30 anos. Tem a sua essa história, daqui, essa sujeirinha. ó. Isso aqui tem história. Que rapaz. legal. O que acontece? Eu vim da iniciativa privada, como eu te disse, e a minha formação é formação técnica em engenharia. Eu comecei trabalhando em fábrica como operador de máquina e me formei em engenharia, fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz doutorado. Mas muito lá atrás, o que acontece? Nós éramos 12 irmãos. Hoje nós somos 9, nós éramos 12. E lá no início da minha carreira como engenheiro, eu fiquei pensando, ainda como técnico, eu fiquei pensando, caramba, eu tenho 11 irmãos. 11 irmãos. Se cada um tiver mais ou menos uns 3 filhos, já são 33 pessoas. 33 pessoas, mais um primo. Mas, caramba, vai ter muita gente precisando de emprego. É todo mundo junto na Esse é mesma o meu família. pensamento. Eu falei, caramba. Todo mesmo pai, mesma mãe, Como é 11, que... não. E eu fiquei pensando que um diretor de empresa, que eu era subordinado a ele na época, né? Esse diretor, ele falou o seguinte, cara, do jeito que a coisa tá, isso há 40 anos atrás, do jeito que a coisa tá, nós vamos ter que criar o nosso emprego. Aquilo bateu na minha cabeça, eu falei, cara, esse cara tá certo. Nós vamos ter que criar o nosso emprego. Pô, eu já criei o meu, já tô aqui, mas e os meus irmãos, e os meus sobrinhos, e o pessoal que vem aí? Eu tenho que montar alguma coisa, tenho que ter uma empresa para poder dar emprego para esse pessoal. E assim começou. Eu falei, aí eu passei num posto de gasolina, vi os caras usando flanelinha, eu falei, isso aqui é fácil de fazer, cara, vamos começar a fazer A mente flanelinha para empreendedor vender. já virou uma chave. né? Então, Tem gente da nossa cidade que nunca viu isso aqui, hein? Que nunca viu a flanelinha, Eu vou né? abrir pra câmera aqui enquanto você vai É, falar. agora eu mostrando sabia, aí, ó. falei com a minha esposa, né? Falei, caramba, olha só, tem um monte de irmãos. Ela falou, também tem 5 irmãos. Eu falei, então já subiu, já aumentou. A empresa, se for pela quantidade de gente, vai ser uma multinacional daqui a pouco. Então, assim, cara, aí começamos a fazer essas flanelinhas para vender em posto de gasolina, porque eu trabalhava numa empresa que fabricava equipamentos para posto de gasolina, Ah, então já tá falei, tudo pô, no- tá no caminho aqui. E começamos a fazer essas E flanelinhas. deu aí super certo, vendeu flanelinha pra Sim, caramba. ela chamei a minha irmã, que era costureira, para ela trabalhar já com a gente. E eu comprava matéria-prima no sábado, trazia, eu mesmo cortava no sábado, cortava os quadradinhos, tudo certinho, dentro de casa, na cozinha, cortava aquilo Cara, tudo, que legal. empilhava tudo, entregava para minha irmã, ela vinha no outro dia e Fazia o acabamento. fazia o estampado, Tudo bordado. direitinho. E aí no sábado eu saía para vender. Aí é Ainda tinha que vender, não era, É, não era tinha igual que a fazer. hoje. né? Aí Tinha é que pra- oferecer, né? Porque não É. tinha rede social, você não publicava em lugar Nem nenhum. network, né? Não tinha Então, Casa nada. Olímpica, Casa Regador, que são empresas aqui de Petrópolis, né, que comercializavam esse tipo de coisa, começaram a comprar da gente essas Que flanelinhas. E legal. aquelas que eu não vendia, eu falava, não, tu não vende por quê? Tá aqui pra tu vender. Então eu vendia no sábado e aí repondo o material, repondo. E aí foi o primeiro produto, esse foi o primeiro produto nosso a ser entregue. Cara, Hoje nós que temos bacana. quantos produtos, Pedro? No catálogo, mais de 100. Mais de 100, né? Mais de 100. E tudo começou por causa da... Tudo com a flanelinha. Flanelinha, dessa- Então galera. começou assim, né, pela necessidade, né, de ajudar a que legal. família, né? E aí, Caio, é importante falar isso, né? Porque um dos principais objetivos está sendo cumprido até hoje, porque hoje nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, talvez umas 8 pessoas da família trabalhando.
Olha, o Mas, primeiro objetivo... pelo menos umas 20, no mínimo umas 20 já passaram por lá. Se já passaram e foram embora, foram, porque uma das características nossas é o seguinte: se um funcionário chega hoje para mim e fala assim, cara, arrumei um emprego, uma oportunidade melhor. Eu falo, cara, parabéns, eu fico muito feliz de ter contribuído Isso é para incrível. que isso acontecesse, cara. Fica tranquilo, vamos programar a tua saída direitinho. Eu fico muito feliz de ter contribuído para isso, porque a gente dá treinamento, a gente ensina, a gente A empresa fala. escola, né? A minha formação é a formação técnica, mas Aham. eu dou aula, eu sou professor, então, quer dizer, Tem eu esse ensino o pessoal. carinho por ensinar. Não, com certeza. Eu Ah, penso, não, e isso, com fico muito certeza, feliz. o resultado de vocês é por conta disso. Eu não tenho dúvidas que Deus abençoe quem não Faz- tem olho grande, né? faz Quem não tem. diferença. Às vezes, Faz pô, o muita cara vai sair diferença. da minha empresa, vai abrir, vai, Não, pô, vai pra outra. tranquilo. Caramba, né? Uns egoísmos à toa, né? E já teve gente que saiu e voltou, né? Já teve gente que saiu, ó, cheguei lá, pô, consegui e tal, mas aprendi o que eu tinha que aprender lá, mas, pô, bateu a saudade. E voltou. Quero voltar. Amigos. Amigo, e a gente dá muita oportunidade, Caio. exatamente. Primeiro emprego. Né? Falando isso, vai chover currículo lá amanhã no e-mail lá, ó, né? Aí, ó, Mas- manda aí, galera. Mas, manda, pô, primeiro emprego, Caio. manda aí, assim, porque eles estão transformando a casa deles, daqui a pouco não tem casa. Então Tem mais vai 20% precisar de casa aí, Sem né? teto. Vai precisar, vai precisar de mais gente. E a gente dá muita oportunidade, assim, de primeiro emprego, sabe? A gente pega um currículo, às vezes, né, mais cru, uma pessoa que não tem muita experiência, e ela entra lá, e a gente tem um onboarding, às vezes o pessoal fala, pô, onboarding, o que que é isso? É coisa de multinacional mesmo, é coisa que a gente traz lá de fora e aplica aqui dentro. Então, assim, esse onboarding, pô, a pessoa fica uma semana com o pessoal do corte. Então, ali ela aprende de tecido, ela aprende de toque, ela aprende de, passando em cada de todo o setor. trabalho de cada setor. Porque hoje a gente compra uma camisa, né? Pô, a camisa do Caio. Pô, bonitinha a camisa e tal. Cara, essa camisa aí são pelo menos umas 4 ou 5 partes. E é um conjunto que você bota numa mesa, uma mesa de 20 metros de Mais de uma comprimento. pessoa trabalhando na mesma Mais de uma camisa. pessoa na mesma camisa. A qualidade tem que ser a mesma. Exatamente. Aí o cara fica uma semana ali só no corte. Depois de uma semana no corte, ele vai uma semana pra estamparia, uma semana pro bordado, uma semana no comercial, uma semana no financeiro, uma Motorista. semana na expedição. Fazendo entrega. É, uma semana com o motorista, fazendo entrega. Aí depois de, assim, quase 2 meses, ele tá imerso num mundo que ele Já falava sabe como assim, funciona tudo. cara... Mesmo sendo, por exemplo, um comprador. Nós contratamos um independente da comprador função agora. que ele vai fazer lá Ele dentro. vai fazer a mesma coisa. Todo o processo. Ah, Todo o processo. E Vai aí, aprender. e aí, assim, quando ele termina, ele fala assim, cara, eu nunca mais eu pago R$250 numa camisa no site, mano. Não pago, que isso? Não tem Absurdo. como, isso é um absurdo. Mas é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Só que você vê o produto final, você, né, tem gente que trabalha lá com a gente como comprador, né, o rapaz mesmo que tá, semana passada, pô, a gente conversando, e aí um dos meninos de vendas, né, comentou, pô, eu adoro fechar a venda, mas eu gosto mesmo de passar na rua e ver o meu cliente usando o uniforme que eu Mas vendi. é bom demais. Aí, pô, né? eu viro pra minha namorada aí, Eu que fiz. aquele ali fui eu. Fui eu, porque Foi a gente acaba que fez. vivendo, fazendo tudo, né? Então, Exatamente, por mais cara. vendeu, faz parte da empresa. Fala, aquele ali foi, pô, foi a gente. Então, Dá assim, um prazer, né? A Just Time nasceu assim, né? E hoje ela continua, ela nasce todos os dias para alguém, né, que tá precisando de oportunidade, para alguém que quer legal. uma parceria e de alguém também que vai, né, galgar, né, coisas Vai maiores somar, também. né? E assim, qual foi a maior dificuldade que você encontrou, assim, no começo? Porque o começo dá medo, né? O começo... Cara, assim, no nosso país as dificuldades são muito grandes em muitas coisas que você vai fazer, né? A gente tem uma vivência grande conhece, eu tive tenho o privilégio de poder dizer que eu conheço muitos lugares, muitos países diferentes, muitas culturas diferentes, isso soma muito a gente, né? Mas o nosso país, o pessoal fala, né, o Brasil, eu falo, Rio de Janeiro não é para amadores, o Brasil não é para amadores, o Brasil não é para amadores, assim como outros países também, evidentemente no mundo todo também é difícil de se trabalhar, mas o empreendedorismo no Brasil, ele exige muito mais, eu diria, tenacidade. Tem que ter tenacidade, você tem que estar antenado, acontece tudo ao mesmo tempo e muda tudo toda hora, você tem que estar sempre muito bem antenado nisso. Mas a dificuldade maior que a gente teve lá no início foi em relação à mão de obra. Mão de obra que eu entendia como a mão de obra ideal, porque essa é uma coisa que eu peco, por exemplo, porque como eu vim de empresas grandes, multinacionais, com responsabilidades muito grandes e uma mão de obra muito mais preparada Especializado, né? e preparável. Uhum. Preparada e preparável, porque
hoje está preparado e você consegue preparar. Mas tem mão de obra que é difícil você preparar ela. Então, lá no início... Treinamento, né? Muito É técnico. difícil você ensinar, né? É difícil. Eu muito técnico, extremamente técnico. A minha profissão é técnica. E esbarrar em coisas que não é possível que essa pessoa não tenha essa consciência que precisa ser assim. Que aqui tem que estar certinho, que não pode ter variação, que não pode... Mas a tolerância, quando a gente fala tolerância, falando tecnicamente, né? A tolerância numa indústria metalúrgica, por exemplo, a gente fala em décimos Fio de cabelo. Ah, Ué. é um fio de cabelo dividido por 10. É De- quase nada, né? Quase Você vai nada. para um tecido, a tolerância é mais ou menos 1 centímetro. É 1000 vezes menor do que a de lá. Então imagina a minha dificuldade como um técnico De aceitar isso. vendo um desenho Não em dá milímetro, um centímetro. ver um desenho em milímetro, ver outro desenho em centímetro. 1 milímetro, pô, 1 milímetro e 1 centímetro. Não dá, falando assim, tá tudo errado. É, Não, tipo, mas- o pessoal entender, né? Essa flanela, né? A gente faz 50 delas. Então todos os logotipos estão aqui, ó. Aí, de repente, tem uma flanela que tá 1 centímetro pra cá, ó. Não, Ai, não. Joga fora, que essa aí não Não vai de jeito nenhum. E como eu trabalhava em milímetros e vim trabalhar em centímetros, aí eu corri o risco de fazer uma camisa de 4 metros de largura, porque olha a medida, não pode ser isso, está errado, não, tá errado, tá certo. Tem uma vírgula aqui. Essa foi uma dificuldade foi uma técnica. dificuldade assim, boa de e a outra começo. dificuldade em relação à mão de obra, essa diferença de mão de obra de um setor para outro setor. Aí vai uma outra dica, depende do teu negócio, estuda qual é a mão de obra que você vai colocar para fazer o teu trabalho. Porque é a questão da qualidade necessária e qualidade requerida. Uhum. Existe uma diferença muito grande entre qualidade necessária e qualidade requerida. Você pode correr o risco de exigir uma qualidade tão grande, quando falo qualidade é em termos de especificação, tá? É uma qualidade tão grande que o teu produto vai ficar tão caro e aquilo não justifica. Não vai ser sustentável. E Então, o você mercado vai não sustentar, pede isso. o mercado não quer aquilo, não precisa daquilo, não precisa ter uma tolerância de 1 milímetro na lateral de uma camisa. Tem que ter 1 centímetro, um mínimo, para você ter mais ou menos 1 centímetro. Agora, 1 milímetro, você vai gastar um dinheirão, vai colocar um produto que não é vendável porque o custo dele é muito alto. Então, E dica estresse ainda. importante. Olha aí. Total. É essa a importância do Pod Hype, hein? Olha só, o bate-papo tá rolando e você pode crescer aprendendo com os caras. Vai anotando, né? Anota aí que é quase uma aula a conversa. Depois manda o Pix, hein? Ah, Dá aula. faz o pix aí pros caras, eu vou deixar no finalzinho o A pix. gente bota aqui na tela aqui, pra todo mundo ver. E Pedro, quando você virou a chave assim, você cresceu, como você disse já no começo do podcast, cresceu ali, brincava em cima das malhas, na caixa, trabalhava já, por mais não recebia ali, né, pagamento e tal, mas já trabalhava ali, gostava de Viu o viver. que é, né? Alguma coisinha que você Um viu. PlayStation. Bala Juquinha. Ah, o PlayStation veio, pode falar a verdade. Mas, assim, quando você virou a chave de tipo assim, caraca, é isso que eu quero, a partir de agora eu, sabe, interessar a querer caminhar, querer continuar nessa empresa, querer tocar, querer. Porque isso vai. Um dia o Romualdo vai falar, Pedrão, só faz o pix pra mim, irmão. Já tô Porque- falando, já comecei a falar. Só faz o pix pra mim, porque agora é tudo teu. Então, assim, isso acho que é um resultado de uma escolha lá atrás, né? Quando virou Com essa, certeza. essa escolha. assim. Antes de o Pedro falar, eu queria uma outra coisa interessante. Quando a gente tem filhos, né, que estão no negócio, estão entrando no negócio, esse tempo, né, esse tempo cronológico está dividido em 2 etapas. O primeiro é quando ele está no débito e o segundo é quando ele está no crédito. Então, o Pedro hoje, graças a Deus, ele já está indo para o crédito. Já tá indo pro crédito. no débito bastante, Bastante mas tempo. agora está começando a ficar no crédito. E eu tô te perguntando a você, e o Davi, eu acho que é a mesma pegada, por mais que ele não trabalhe 100% com vocês, eu acho que, como você falou, ele tem a sua importância, mas eu acho que a chave virou com os dois, né? Vocês Sim. cresceram juntos, então acho que vocês caminharam juntos. Assim. Cara, essa tua pergunta é muito legal, cara, porque assim, eu vivi o drama do universitário, não vou dizer brasileiro, porque tem gente que já nasce pra coisa, né? E fala assim, pô, não, desde pequeno o meu filho brinca com isso, desde pequeno fala em ser aquilo. E, cara, eu vivi aquele drama universitário do tipo, terminei o ensino médio e, cara, eu não me identifico com nada. Eu terminei o ensino médio, a empresa já existia, eu já tinha ajudado lá, aquela coisa toda, mas era aquele negócio, era o meu pai, pô, se tudo errado, tem um plano B. Tem um plano B, tem um plano B. E sempre foi o plano B. E eu, cara, eu preciso, que faculdade que eu vou fazer? E aí, por formação, né,
eu fiz Direito, né, aqui na UCP. E, cara, eu pensei em desistir várias vezes durante o curso de Direito. Ali no 8º período, 7º período, Quase terminei. fiquei pelo esporte. Não é segredo pra ninguém, fiquei pelo esporte. Se Pela entregava. Atlética, me entregava, fui presidente, aquela coisa toda. Só que nesse período que eu tava na Atlética, eu fiz um network muito grande com outras faculdades, né, outras atléticas do estado do Rio e tal. E aí começou a surgir a oportunidade da gente vender uniforme pra Atlética, que era um ramo universitário que a empresa não tinha ainda. E que vendemos até hoje, né? Até hoje. E aí eu falando com meu pai, eu falei, pai, cara, eu tô na faculdade de Direito, lá no 5º, 6º período, mas, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Não, eu levei ele para um estágio de Direito ainda, uma multinacional. eu né? fiz estágio Lá- multinacional, fiz, então assim, mas não era a minha parada, sabe? Não- Fez com excelência, porém isso não. Exatamente, não tava, entendeu? né? Não era aquilo. E aí eu precisava definir o que eu queria da minha vida. E aí quando surgiu essa oportunidade dentro da faculdade de eu começar a vender produtos para as atléticas, eu comecei a ver que o negócio de família era um negócio legal. Que eu tinha jeito pra parada, que eu tinha um networking legal, que as pessoas gostavam do produto, gostavam do meu atendimento. E eu falei, cara, legal isso daqui. Eu acho que dá pra eu conciliar a faculdade com esse programa de vendas universitário. E aí eu fiquei nessa pegada, assim. Mas a minha chave virou mesmo. Foi ali quando faltava 2 anos pra eu terminar a faculdade. E a pessoa tá fazendo as contas, tá estranhando, mas eu fiz em 8 anos a faculdade. Tá? Não é vergonha também, porque cada um tem que levar o Aproveitou. tempo que quiser. Mas Pô, mas bola daí oito, foi o- bola 8 Foi o jogo de marketing, né? É. Tá ali por dentro vendendo Era camisa, pedido, tô vendendo camisa, vou ficar preciso aqui ficar quanto reprovando. tempo der, pô. Mas, e aí quando faltavam assim uns 2 anos, faltava só monografia e um estágio ou outro pra eu fazer. E foi uma conversa muito legal que eu tive com o meu pai e com a minha mãe. Aquelas conversas assim que a gente tem que ter em família, sabe? Sentamos e eu falei assim, pai, mãe, direito não é o que eu quero. Não é o que eu quero, eu vou terminar a faculdade, eu vou fazer jus ao investimento, né? Meu pai sempre, nunca, se falando de estudo, né, de oportunidade, nunca deixou faltar nada disso. Minha mãe também não quer estudar, vai estudar. Meu irmão, né, foi pro Ciências Sem Fronteiras, morou nos Estados Unidos Legal. por estudo, né, se aplicou em prova, e tinha que levar em prova, tinha que buscar, e meu pai sempre lá ajudando. Então, assim, e rola aquele receio, né, do tipo assim, caramba, eu vou ter que falar com meus pais que aquilo que eles investiram Não vai ser usado pra nada. não vai ser usado. Não vai rolar, entendeu? Mas acaba sendo, né? E Acho acaba que é. sendo. Acaba E aí eu sendo virei a que é. chave ali. Porque a gente sentou, conversou e eu falei assim: poxa, o pai, Obrigado. o plano B, aquilo que a gente tinha falado como plano B sempre, eu quero que seja meu plano A agora. Então, assim, eu entendo que eu tô preparado, eu entendo que é isso que eu quero. E foi ali, hoje eu tô com 30, foi ali talvez com uns 22 para 23 anos. E quando eu falei isso, né, a minha mãe me chamou e falou assim: pô, Pedro, muito legal essa tua predisposição, essa tua vontade, né, de fazer o teu plano B, ser o teu plano A. Então, agora que você tomou essa decisão, a gente vai embarcar junto. E aí eu lembro, na semana seguinte, a gente se reuniu e colocamos parte da empresa no meu nome. Ah, Então, que ali legal, foi muito cara. significativo pra mim, porque ali eu virei a chave. Ali tu viu que, tipo Ali eu falei assim, cara, agora esse é meu plano. Não é A. mais uma faculdade que eu tô fazendo. Terminei o direito, vou fazer uma faculdade de ADM, de educação física, pra ver se é isso. Não. Agora eu tomei uma decisão, agora o caminho foi traçado e agora é o que eu escolhi. Então meu plano B virou meu plano A. E o meu plano A, né, eu tô falando assim de 8 anos de trabalho direto, né? O meu plano A me deu tudo que eu tenho hoje. Então ali eu vi que eu tava no caminho certo. Porque, claro, eu não vou romantizar também porque era um negócio de família e a gente ama a família. Sim, a gente ama, mas o dinheiro também é bom. Você fazer certeza. algo que te dá retorno, É bom. que te dá uma dinheiro qualidade traz de vida. felicidade. Por mais- Exatamente, Ah, cara. dinheiro Por não mais- traz. Se não Usado traz, da me dá maneira- o teu e vai ser feliz, pô. Vai lá, me faz pô. o pitch Me aí. dá o teu dinheiro vai ser Não, feliz. sendo usado do dinheiro Da forma certa, da forma certa, justa, transparente. não E a tem gente usa esse dinheiro pra ajudar outras pessoas. Então, mas qual é o ponto que eu quero chegar? A virada de chave. Ela aconteceu nessa fase, tá? Nessa fase, assim, dos 22 para 23 anos, entrando na faculdade, já vendo que aquilo ali não era o que eu queria, e aquela pressão, né, de trabalho, de estágio e tal, e eu não era feliz. E aí eu sentei e foi quase que, assim, instantâneo. Foi no dia que eu sentei, conversei com meus pais, falei, olha, eu quero que o meu plano B, o plano B que vocês sempre guardaram aqui pra mim, agora vai ser meu plano A. Eu tô disposto a fazer dar certo. Então foi ali que teve a virada de chave. O meu irmão foi quase que instantaneamente, né, junto, só que o meu irmão ele sempre foi muito mais teórico do que prático. Em que sentido? Né? Lá atrás, quando a gente estava começando a faculdade, saiu do ensino médio, eu virei pro meu pai e falei assim, quero um ano sabático.
Vou viajar um ano. Todo mundo fala isso. Vai pra guerra. Quem nunca pensou nisso? Quem nunca, né? E aí quero ano sabático. Não sei o que, ano sabático. Eu falei, cara, desiste, não vou te dar um ano sabático, tá maluco? Te dar um ano sabático, um ano sem fazer nada, porra. Tá maluco, né? Isso não existe e tal. Aí eu, não, tudo bem e tal. Aí meu falou assim, olha, a partir de agora vocês têm 2 opções. E às vezes a gente fala isso, pô, mas teu pai também, né? Cara, agradeço muito. Vocês têm 2 opções. Ou vocês trabalham durante o dia e vão pra faculdade à noite, ou vocês, mano, ou vocês trabalham durante o dia e vão pra faculdade à noite. Então, a opção era trabalhar e estudar. E Ou aí, você vai trabalhar aqui ou você vai trabalhar ou você fora. vai trabalhar fora. E aí eu, na mesma hora, eu falei assim, cara, porra, eu preciso arrumar um emprego. E, pô, eu gosto de trabalhar. E eu odeio estudar. Eu falei, pô, pai, eu posso trabalhar em 2 lugares? Eu prefiro. Ele, não, vai fazer o estudo. O meu irmão já é mais teórico. O meu irmão chegou lá com 2 faculdades. Aí eu falei, ó, o da casa da Via é mais engraçado, né? Mais interessante. Eu falei assim, ó, você tem que trabalhar e estudar agora. Pô, pai, mas trabalhar pra me estudar? Tem que ser, cara. Eu não gosto de trabalhar. Aí ele, um belo dia chegou, não, eu tomei uma decisão. Qual é? Vou fazer 2 faculdades. Vou fazer uma de dia e uma à noite, porque eu não preciso trabalhar. Não, mas no sábado tu vai trabalhar. Não vai ter jeito. Ele fez as 2 faculdades. Fez as 2 faculdades, legal. então acho que a virada de chave do meu irmão, ela veio ao mesmo tempo, mas ele sempre esteve presente, né, na empresa, mas não no dia a dia. Então ele sempre teve aquele olhar de fora, mas de quem tá dentro, né? De fora, mas de quem tá Podendo dentro. opinar, né? Exatamente. Tô vendo isso aqui, cara. Vocês estão errando isso daqui, ó. E aí ele você- virou a chave quando ele percebeu e quando a gente também deu essa importância. A gente percebeu essa importância de ter alguém dentro do negócio, mas fora do negócio. Porque às vezes você tem, né, as pessoas ali dentro do negócio e você não consegue enxergar lá fora. Ele tá fora, ajudando a gente com um monte de coisa dentro. E às vezes ele fala, olha, pô, pelo que eu tô olhando daqui, isso aí não é legal. Principalmente resultados. Análise de dados, tudo isso. Ainda mais Ele sabe, cruza né? isso, sabe isso, Power BI. Então, assim, a nossa empresa hoje tem uma estrutura muito legal. Cara, que legal. Porque o meu irmão virou essa chave. Porque ele falou, bacana. gente, olha só, meu irmão já virou a chave dele, meu pai e minha mãe, pô, estão no negócio de 40 anos, eu também tô com vocês. Mas pra gente fazer dar certo, tem que trabalhar dessa forma. E ali foi a virada de chave dele. Quando ele trouxe a especialidade toda que ele tem, Das o 2 conhecimento que ele tem, faculdades. agregando no nosso negócio. E aí, assim, a virada de chave dele foi nesse sentido Legal também. demais. E assim, é um projeto, é uma empresa que as pessoas às vezes acham que tem um preconceito, né? Ah, na casa dos caras, pô, mas a empresa é pequena. Uhum. Não, irmão, calma aí. Qual o sistema que os caras trabalham? Como é que funciona a qualidade deles? Por mais que é em casa, como é que a empresa deles lá é arrumada? A gente vai chegar nesse ponto. A gente vai chegar no lance do 5S. Eu trabalhei no Santa Teresa e eu vivi um pouco isso, então acho que é uma coisa muito legal que as pessoas trazem, né? É um sistema... Uma filosofia, né? Filosofia japonesa. E assim, cara, isso é incrível ver a empresa de vocês e a gente parar com esse preconceito de ser em casa com uma qualidade de finança, de estudo, de, né, qualidade nas coisas, organização, que vai englobar no 5S, né, nessa filosofia, e ver também o tratamento de vocês como funcionário, não só carinho, mas é uma coisa também que eu vou entrar nesse assunto. Antes de entrar nesse assunto funcionário, né, a gente vai chegar pra quem não conhece, assim, como é que funciona. Pra quem não conhece o Just in Time, como é que funciona, assim, quem vocês atendem. Isso, eu acho que isso é muito, muito legal, porque a gente vê essa, tipo assim, cara, aí que a gente vê quem é a empresa, né? Porque, é em casa, mas beleza, mas os caras atendem fulano. Opa! Não, isso é legal, Caio. Você levantou uma coisa muito importante, porque, na verdade, o em casa é o endereço, né? Porque hoje a gente tem uma estrutura de 3 prédios independentes, né? E quando eu digo prédio, eu tô dizendo de... Vocês expandiram agora, né? Em final de dezembro agora, a gente triplicou o tamanho da empresa. Então, quando a gente diz estrutura de prédio, a gente diz estrutura de prédio mesmo. A gente tem um prédio de 2 andares, né, independente da empresa. A gente tem um prédio de 3 andares, independente da empresa, e uma ligação também de um outro andar para escritório. Então, hoje a gente tem uma estrutura, né, e meus pais moram, né, hoje estão morando, né, abaixo da empresa. Cada vez mais no cantinho lá, né, no fundo. Então, né, quando a gente fala de uma empresa, né, com endereço de casa, né, nesse sentido, você tem várias vantagens, né? O negócio tá ali perto de você consegue resolver as coisas mais rápido, você tá ali presente, e a gente recebe muito cliente lá dentro, né? E tem cliente, por exemplo, que vai estar assistindo esse podcast e vai falar assim, caramba, não é possível que é na casa deles, pô.
Não é possível que aquilo ali é na casa dos caras. Não associa por Não conta associa, da estrutura. Porque a gente sempre toma muito cuidado com isso, entendeu? Do profissionalismo. Porque o ambiente vende, cara. O ambiente, aí você fala, que cliente vocês atendem hoje? Cara, o ambiente vende. Então, pô, você chegar aqui no podcast, no estúdio, cara, e, pô, você tem uma mesa dessa, pô, você tem uma TV desse tamanho, não é uma TVzinha. Você fica interessado no... Cara, isso Visualmente, vende. né? Visualmente. Quando você compra uma comida, você compra pelo olho, Isso mano. a gente traz pro uniforme também, Pro né? uniforme, A gente exatamente, vê as entendeu? empresas, as pessoas que trabalham na empresa passando, fala, caramba, Identidade que visual, empresa você fala, pô, legal, que uniforme maneiro. de qualidade. Pô, uniforme Os caras bonito. estão arrumadinhos, de camisa de botão. Pô, uniforme bonito, as cores fazem sentido. Pô, o logotipo dá pra ler. Pô, tô longe pra caramba do cara, não tô conseguindo enxergar o que tá escrito na camisa dele. Então, tudo isso faz diferença. E hoje a gente prova, né? Então, pra aqueles que acham que tem que começar, vou começar um negócio. Então, tem que alugar um galpão, eu tenho que sair de casa, eu tenho que alugar um escritório, um centro comercial. Cara, começa em casa. Faz um qualidade. trabalho bom em casa. Um trabalho de qualidade. Não é onde você está, em casa. é onde você quer chegar. É isso aí. Você tem que olhar. Faz todo Entendeu? Então, assim, hoje, por exemplo, a gente trabalha com a GCelma, cara. É a maior empresa de Petrópolis. Com certeza. Tá ligado? É a maior empresa de Não, mas Petrópolis. é a nossa empresa do mundo. É É verdade. Já A tem GE perto de- recebe coisa A GE de fora pra cá. 300 mil Eu já funcionários. trabalhei acho. na GE passada. A GE hoje tem aproximadamente 300 mil funcionários. deve ter até maior A esse população de número, eu acho. Petrópolis. Exatamente. Então, assim, Então, quando a pessoa fala, atenda a GE, que é é uma empresa muito grande. Não, é uma empresa muito grande, não. É uma empresa gigantesca. Uhum. Gigantesca. a gente atende a GE nas plantas aqui, atende a GE em Três Rios. A gente atende hoje, pô, a Bagagem. Todo mundo conhece a Bagagem. Todas as lojas da Bagagem. No Pô, Brasil. do Brasil. Usam Eurocolchões. nosso uniforme. Que No legal, Brasil, cara, nível são Brasil. marcas grandes Pô, que não são só de Petrópolis, né? Às vezes Exato, a gente marca- tem esse pensamento, né? GE. Ah, GE é só em Petrópolis. Não, GE é Não, cara, mundial, irmão. GE é mundial. Mundial. A gente atende, pô, a Bal Três Rios, que é uma empresa de latinha. Ah, né? Pedro, Faz é latinha. interessante, Caio, o que você está falando, né? A GE é mundial. Por a GE ser mundial, para você atender a GE Selma, que é mundial, você tem que entender os requisitos e as especificações de qualidade, de prazo. Mundial. Da GE é mundial, porque é mundial. Porque passa por lá, não passa por aqui, né? Você Exatamente. passa Você passa pelo crivo a lá fora. cabeça ali em É a cima holding. e vem descendo e chega em Petrópolis. isso Aí aí. chega só Tem pra, uns só pra procedimentos. entrega, né? Isso aí, Os pô. procedimentos têm que ser cumpridos, os procedimentos de qualidade, prazo de entrega, de funcionários, se você tem funcionário registrado, se não tem, tudo isso está dentro do bojo de fornecimento para a GE. Então, Empresas tem que tá pequenas preparado. não trabalham com empresas grandes porque eles cortam, né? Não tem jeito. Cara, difícil, isso é uma questão assim. Eles cortam porque Eles cortam muito, Caio. tudo, é nota fiscal, isso tudo, os caras são muito Você tem que ter certinhos. estrutura Tem pra que ter atender. estrutura pra atender. Entendeu? Não adianta você, né? E a gente foi pequeno durante muito. Então como é que vocês começam pequeno Não, e você daqui vai a pouco furando a trabalha com bolha, gente? né? Você vai achando o caminho. São 40 cara. anos, né? Exatamente. Então é São importante 40 você ter anos, né? essa visão, entendeu? De que, pô, eu sou pequeno hoje, né? Mas aquele negócio é onde eu quero chegar. E a gente, durante muito tempo, a gente falou, cara, a gente precisa de 5 clientes que vão sustentar a gente o ano inteiro. A gente precisa de 5 contratos de fornecimento, que é a modalidade que a gente tem, que vão sustentar a gente o ano inteiro. Cara, hoje a gente tem aí 12 a 15 clientes nível GE. Que suportam a gente o tempo inteiro. Então, assim, pô, tu tá indo pro Rio ali, vai pra Niterói, passa ali na ponte de Niterói, tu vê aquele porto do Rio maravilhoso todo ali embaixo. É tudo a gente que faz, cara. Legal. Só que há 40 anos atrás, você pensava em estar no porto do Rio? Não, Pensava em não pensava nem na roupa, né? Pensava na flanela. Na flanela. Que Não, desenvolveu já teve caso de a gente abrir mão. Não. De receber um convite para falar, visita aqui a gente, vamos lá visitar, vamos sentar, vamos discutir o projeto dessa empresa. Não, a gente não tem capacidade para atender vocês ainda. É a Segura questão da aí. transparência. Quer dar uma coisa menor pra gente? Isso é outra dica, ó. Tô dando mais uma dica. Aí, ó, anota aí, Se pega você tem a uma caneta. empresa, tem um negócio, tem uma empresa muito grande e você seja, primeiro, transparente, honesto. Chegou lá, não, ó, Isso é importante eu não demais. consigo dá. atender isso. Mas você tem uma coisa um pouco menor Ó, pra eu o cara mostrar falou, eles estão querendo, né? quem somos É isso aí, nós. pô. Eu preciso de uma oportunidade. Não, então olha só, pega. Eu tenho aqui um item aqui que eu acho que. Faz só a camisa polo. A camisa Faz só polo a camisa são... da Cipate. É, isso aí. Vai Teve acontecer um muita empresa que a evento. gente começou pela Cipate, pô. Vai ter um evento. Não, esse aqui eu. Ninguém tá compra vendo? 1000 camisas pra Cipate. Compra 100, 150. Aí a gente começou com a Cipate. Dali a 3, 4 meses o fornecedor atual E aí, deu uma tá pisada na satisfeito bola. com a gente? Deu E uma aí vocês já escorregada. estavam entendendo A gente o já processo. tava ali no pós-venda, já tava dentro da empresa. Pô, e aí, como é que tá? Cara, tamo aqui no sufoco. O cara ficou de Me entregar o ajuda aí. uniforme, não entregou. E o uniforme hoje tem um quê disso, cara? É problemático, é problemático. Então, pô, o cara não entregou. Tu consegue me ajudar? Preciso de 5.000 camisas em tanto tempo.
Aí, opa, se eu não tivesse entregue esse pátio 100 camisas lá Não atrás, lembrar da gente. não ia lembrar da gente, entendeu? Ia procurar outro. Então essa parte ele é muito importante. Você não ter essa ganância, né? Você saber o teu tamanho, respeitar o teu limite, né? Uhum. E você conseguir desenvolver E os as grandes oportunidades, entendem né? isso, né? Fala, caramba, Entende, os caras cara. são honestos. Isso às vezes vale mais. Sincero. Isso às vezes vale mais, Caio, do que você pegar e falar assim: o quê, pô? Hoje a nossa capacidade produtiva é de cerca de 5 mil peças mês. Por Tá? mês. Por mês. Então todo mês, né, sai 5 mil peças lá da empresa. Aí vem um cliente e me pede 20 mil peças por mês. Tu cresce o olho, Tu cresce o olho e fala pega. assim: não, eu vou largar todos os outros Deus me livre. pra atender esse cara aqui. Aí tu atende o cara no primeiro mês. Funciona, dá certo. Aí tu fala, pô, beleza, tô voando. No segundo mês, também. No terceiro mês, o cara, ó, tiver um problema aqui na empresa, Vamos ter de que fluxo de cortar, caixa, não teve nada a ver cortar. contigo. Mandamos a galera embora. Antes eu pedia 20 mil peças, agora eu vou pedir 10. Tu já dá um pulo da cadeira. aqueles Né? que tu perdeu. Aqueles que tu perdeu, já tu não tão com atende outro. mais, já estão com outro. Porque o ramo de uniforme, cara, ele é brutal. Ele é brutal. Qualquer molezinho já. Qualquer brecha. Por isso que a gente brinca, né? A gente, quando as pessoas falam assim, vou te indicar, a gente adora. Assim, pô, o cara tá me indicando, ele já abriu a porta. Ele já botou lá dentro. Uhum. Agora é só a gente fazer direitinho. É só chegar e mostrar Só quem é chegar e Just in mostrar o que Time. que a gente faz, entendeu? Então, pô, essa parte é muito delicada e exige esse comportamento. De você não ser ganancioso. E essa produção, aí a gente entra na filosofia japonesa. Essa Uhum. produção se encaixa antes. Primeiro você tem que organizar esses 5 tópicos do 5S Uhum. para essa produção sair. Ou Uhum. a produção, explica pra galera, ou a produção começa e depois vocês vêm organizando tudo. Como é que funciona assim? Eu vou explicar o operacional e depois meu pai vai falar do 5S, que eu acho que ele tem muito mais autoridade nesse assunto, como professor da FGV sobre o assunto, Ó, né? anota. É, anota. então, assim. Mas de forma operacional, a gente trabalha de forma bem dinâmica e enxuta. Até porque 10 anos atrás, cara, você conseguia fazer uma visita numa empresa num bate-papo de 1 hora, né? Tu marcava com uma empresa, ela marcava de 3 às 4, tu sentava lá, trocava 1 hora de ideia com ela, levava mostruário. Antigamente as visitas que a gente fazia eram em mala de viagem. Mala de viagem, que vai para os Estados Unidos. Mala 35 quilos. Cheio de coisa. Cheio de roupa, Eu cheio de lembrava amostra, disso. cheio de coisa. E eu cheguei a fazer visita assim. Hoje em dia, Caio, eu vou fazer visita pro cliente, eu levo as peças na mão. Eu levo 2 camisas. Porque o cara falou que ele quer A e B. Se eu levar C, D, E e F, Não é o que ele esquece, quer. não é o que ele quer. Hoje em O dia cara o já fica comprador ele tá mais chateado, já interessado. fica bolado Ele ali, fica, fala, pô, "Pô, não era eu isso marquei que eu meia quero." hora com o cara, o cara vai me levar uma hora. alguém pra ficar dobrando. Ainda levava alguém, né? Porque Aquela pô, montanha ficava uma de roupa. montanha de roupa, assim. Então hoje você tem essa situação. Então nossos atendimentos hoje, como é que funciona? A empresa liga pra lá, a gente gera um orçamento, gera primeiro o orçamento, pega as fotos, pega, né, a identidade visual da empresa, se a empresa tem ou não tem. Se ela não tem, a gente faz um trabalho de consultoria com ela, tudo isso sem custo, pra gerar o orçamento. A gente vê, analisa o que cor que é melhor e tal, não sei o que. Gera o orçamento e envia. O Caio gostou, né? Pô, Pod Hype gostou lá dos uniformes nossos, do orçamento que a gente mandou. A gente vem numa visita técnica pra eu te apresentar o que eu orcei. Porque, cara, você tem que entender de podcast, você tem que entender de turbinados, você tem que entender de audiovisual, você não tem que entender de uniforme. Uniforme é minha preocupação. Mas eu tenho que te mostrar o que é a malha 30.1 cardada, pô. Por que eu vou ter na Eu não faço cardada a na mínima ideia, penteada? mas por quê, né? Por que, que você Porque tá querendo vender Pra você essa? ter um mínimo de conhecimento, e aí anota, aí a estratégia comercial, Anota. porque se o meu cliente ele sabe aquilo que eu tô vendendo, fica mais difícil de eu perder uma comparação. Em que sentido? Minha camisa é R$40, o concorrente tá vendendo a 19. Só que calma aí, o orçamento que esse cara aqui me mandou da Just in Time veio uma ficha técnica, pô. Eu sei qual é a gramatura da malha, eu sei se ela é 31, se ela é 24, se ela é cardada, penteada, fala a cor, fala o posicionamento da estampa, o tamanho da estampa, Tem fala todo onde um- que é, todo se é um- manga curta, manga longa, gola redonda. O outro orçamento tá escrito assim, camisa branca com bordado no peito. Não, mas a camisa é de quê? Tem seu valor, né? Exatamente. Tem seu valor. E ali a gente já ganha. Só que tudo isso é embasado, né? Ele acontece dessa forma por conta da filosofia que meu pai vai explicar. Então, passou ali da visita, a gente, né, tem toda a parte de imagem, a gente manda pro cliente para poder aprovar, o cliente aprova, a gente retorna, o primeiro pedido demora um pouquinho mais, porque a gente tá, né, se ambientando o cliente a gente. E aí, depois dali da ficha técnica dele, cara, é just in time. Depois da ficha pronta, Depois que ele mostra ali o rola que legal. ele, né? Produção, a gente vai tomando conta de tudo. E aí, né, vem antes ou depois? Não vem antes e depois, né? Eu acho que tá junto, né? A filosofia, né? Quando a gente fala 5S, muitas pessoas talvez nunca ouviram falar sobre esse assunto, né? Mas é um assunto extremamente importante no mundo empresarial. Só para você entender uma coisa, quando eu chego numa
GE, quando chega no Alfa Laval, multinacionais estão aí no mundo inteiro, se você, numa reunião com eles, falar, não, nós praticamos o 5S, os caras já olham para você de uma forma totalmente diferente. Mas não é só falar, né? Pô, esse cara aí Tem que saber. sabe o que ele tá falando, É, porque tá no nível. É tá aquilo no- que a gente falou, tá é, no nível o nível nosso. é- Isso aí. Você fala em 5S, fala em Kanban, fala em Rejunta, Pokayoke. fala em Pokayoke, fala que são todas as expressões japonesas. Uhum. O cara fala, opa, peraí, esse cara aí, caramba, é isso mesmo? Você... Não, é isso mesmo, a gente sabe o que que é isso. Então, já faz uma diferença incrível. Isso comercialmente falando. Mas a diferença operacional... Aí Cultural, né? cultural e operacional, aí é incomparável. É incomparável. Só um exemplo rápido, né? Não querendo ser cansativo, mas a filosofia 5S, que 5S são 5 palavras em japonês que começam com S. Aham. Seiri, Seiton, Seishi, Seisete, Seiket, Shitsu, que são 5 palavras em japonês que significam coisas importantíssimas dentro de uma produção. Ele falou rápido pra não dar ninguém pra anotar, porque aí depois o pessoal vai mandar mensagem. Qual que é o S mesmo? Comercial 5S. também, ó. Não, manda lá na descrição. Manda aí, ó. Manda aí no arroba aí embaixo. Detalhe, manda e-mail pra mim que eu passo direitinho. Manda no arroba do Caio aí, ó. Que o Caio também, o Caio desenrola isso aí, Então, o Japão, ele passou por uma dificuldade enorme no fim da Segunda Guerra Mundial. E eles falaram, cara, nós precisamos organizar o nosso país. E juntou as faculdades, o pessoal do governo e o pessoal industrial de grandes indústrias e bolaram o que eles iam fazer. Nós precisamos organizar, nós precisamos separar, nós precisamos arrumar, nós precisamos limpar o país e nós precisamos ter disciplina no nosso país. Então, o 5S significa essas 5 coisas, que é separar, guardar, arrumar, disciplina e Limpeza. limpar. Essas são as 5 palavras do significado do 5S. Uhum. Mas o 5S é muito mais que uma ação, é uma filosofia. O 5S você faz em casa, você pode fazer na tua cozinha, você pode fazer No quarto. no teu quarto. Quer um exemplo legal? Então- Aquele final do ano, né? Quando a gente pega assim, vou doar umas roupas. Cara, ali você tá fazendo um negócio, né? Você tá aplicando um dos S's numa filosofia, que se você escalona ele pro teu negócio, pô, é violento. Exatamente. O ganho é violento. Mas em cima disso você tem as questões a se levantar, você tem auditorias para fazer, você tem resultado de auditoria, você tem treinamento para treinar Relatório, o pessoal. É porque não é simplesmente chegar, significa isso, isso, não. O pessoal, Temos que limpar. Não é não é isso. Isso já é fato, né? Mas Não é você isso. ensina a pessoa a ver o que Como limpar? Por que eu tenho que limpar? Por que eu tenho que limpar? E como eu vou limpar? E como é que eu vou garantir que isso aqui vai continuar limpo? Então, por que eu vou limpar? Bom, limpar, a gente vê vídeo do Japão aí, você fala, cara, surreal, né? é surreal. E eu estive no Japão, então, vendo isso, vendo essas empresas, estudando sobre o assunto. Então, você fala, cara, é surreal, uma coisa que não sai da minha cabeça. Tem um vídeo que eu algum tempo mostrou no Japão, quando teve um terremoto violento no Japão, e os caras consertaram tudo, e tinha uma estrada, e o cara que limpava a estrada, ele estava parado na estrada, os carros passando, e ele meio nervoso. Quando parou de passar carro, ele atravessou a estrada rápido e pegou um papel que estava na estrada. Tava desesperado pra pegar um papel. Chegou lá, jogou na lata de lixo. Falei, caramba, então é muito mais do que Acho que você reeduca a pessoa, né? reeducação. Exatamente isso. Que é uma coisa difícil aqui no Brasil. Exato. A gente tem E esse... sabe- A gente, né? Todos nós. Todos né? nós. Aham. E acontece o seguinte, quando ela começa a ver os resultados disso, numa auditoria em que você pode fazer nota de 0 a 100 no teu setor, nós temos isso lá, setor de corte, qual é a nota em relação ao 5S. Então tem uma você tem auditoria, a cada 2 passa- meses, você tem 25 perguntas que você vem, audita, pergunta à mesa, tem poeira na mesa? Tem, nota 0. Tem isso, nota. É porque No final, isso educa, né? claro, Fala, ó, isso aqui tá Lógico. errado. A gente tem até no carro, né? até no carro. Cara, né? eu Nota lembro do quando eu carro. trabalhava no Santa Teresa e tinha essa... Passava o pessoal do 5S, né? Tipo, Aham. tal Da dia vai auditoria. passar da auditoria. Isso que Meu era uma irmão- correria, irmão. Entendeu? Era uma correria, porque assim, a gente vivia, beleza, a gente tinha as coisas, mas às vezes, dava uma relaxada. Aham, né, tava um dentro do pouquinho consultório, assim, não tinha... Tinha uma Depois coisa da- nova que não tinha que ter etiqueta. Antigamente tinha que etiquetar tudo. Se você Se o não S tem vai vir, acompanhamento, aquela Aí começa o correria. acompanhamento. É um erro, né? É um não, erro, porque a gente... Esse é o 5º S, que é disciplina. Disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ser disciplinado. Uhum. E então hoje em cada setor você tem uma auditoria e lá tem a foto, né, do Smile lá, tá rindo, tá chorando, não tá nem aí. Botar água de Então- salsicha, né? Os caras brigam pra ter lá
carinha dele com o bonequinho rindo Porque lá. traz positividade pra galera Exatamente, também, né? Pô, tá funcionando Tô com legal. moral a aqui gente dentro, tá- calma aí, tá tudo verdinho Exatamente. rindo lá. E você trabalha num uma ambiente coisa- limpo, né? Uma coisa que acontece é impressionante. Isso a gente vê muito em países da Europa, Estados Unidos e Japão principalmente. Você precisaria de quantas pessoas para ficar fazendo auditoria, verificando? Não, são os próprios. Porque se você é de um setor que é cliente interno de um outro, e vai para lá fazer alguma coisa que não tá legal, uma bagunça, o cara, opa, pera, não, aqui não. Não é assim que funciona. Pô, acerta isso aqui, não deixa isso aqui não, porque isso aqui não tem nada a ver com o nosso setor não. Coloca lá no teu setor direitinho. Então, Começa a virar essa crítico, né, em tudo. auditoria Isso aí. passa a ser auditoria do próprio Coletiva, da própria né? equipe. E quando, Ela faz esse- quando eles passam, né? Se Exa- tá todo mundo já com esse entendimento, quando Exatamente. passa não tem trabalho nenhum. cara. Exatamente. Aqui já tá limpo. Você- Ah, isso aqui já tá no Você lugar já certo. sabe que as coisas já estão fluindo. É uma filosofia difundida no mundo inteiro, E inteiro. importante falar, né? E veio da Toyota, né? Veio da Toyota. A empresa referência, né? Hoje em De organização, 5S. Hoje não, tudo né? isso. Há muitos anos, né? Excelência operacional. E assim, Operacional é a Toyota. esses pontos que a gente tá falando, que a empresa de vocês tem a cara de empresa, né? A cara. Vocês são uma empresa, pelos padrões de vocês, são uma empresa mundialmente. E isso atrai pedidos internacional, não atrai, ou atrai só a galera que já tá acostumada. Como é que funciona isso? Tipo, né? Eu acho que esse resultado que vocês passam pode atrair essas coisas fora do país. Cara, foi legal essa tua pergunta, porque assim, nunca. A gente. É aquele negócio, né? Onde você quer estar, né? Lá atrás a gente estava aqui e não pensava estar na GE, né? Hoje estamos na GE. Mas a gente de fato nunca tinha pensado em exportação. Nunca tinha, assim, levantado a possibilidade. distante, né? Era Tipo, difícil. Tipo, pô, como é que eu vou exportar? Não entendemos nada disso. Vamos, pô, já trabalha hoje nível Brasil. Mas, pô, mandamos uniforme pro sul, pro norte, nordeste, centro-oeste, né? Principalmente a região sul e sudeste, né? Onde a gente tem mais aplicação. Mas, pô, ir pra fora do país e a gente não tinha muito isso. E aí, por intermédio de um amigo, né? Um amigo nosso de longa data de família, ele veio pro Brasil, passou umas férias no Brasil e falou assim, cara, eu faço parte de um motoclube e tal, não sei o que, pô, vi aqui uma camisa que vocês têm. Às vezes ele vem, fica um tempo lá na casa dos meus pais, até brinca com ele, né? Fala assim, pô, lá vem de novo, vai ficar 4 meses aí agora, não sei o que. E aí ele, cara, ele traz a experiência lá de fora e fala assim, cara, esse tecido aqui a gente não tem lá fora. Pô, isso aqui vai ficar maneiro lá fora no motoclube. Cara, um motoclube em Miami. Ah, que maneiro. Então, tipo assim, em um motoclube em Miami, um motoclube cristão em Miami. Então, tipo assim, é o que a gente fala, Deus tá nas grandes coisas, cara. Motoclube cristão lá em Fora do Miami, país, fora e a do gente nunca país. tinha feito. E aí o cara falou assim, cara, eu vou passar umas férias no Brasil, faz aí 10 camisas pra mim, pô. Eu vou levar lá, eu vou dar de presente pros caras e tal, não sei o quê. E aí Não foi virou a primeiro chave. uma exportação. Mas virou a chave Mas foi uma que não oportunidade tava de botar o longe. produto lá fora. Eu falei assim, cara, pô, legal isso, o cara levar e tal. Levou com nota fiscal, tudo direitinho, né, não sei o quê. Ele foi, levou. Cara, o motoclube simplesmente ficou ensandecido com a parada. E aí, há 3 meses, veio o pedido de 100 camisas. E aí, eles perguntaram, pô, vocês têm como mandar pra cá? Porque não tem ninguém aí no Brasil agora Não tem pra como trazer. fazer esse transporte. Vocês mandam pra cá? E eu, na bucha, né, aquele negócio comercial, né? Mando. Vou julgar, peraí. E tudo assim, no inglês. E aí a importância de você estar preparado. Né? Sim. Não adianta só você ter oportunidade. Tem essa... Você tem que estar preparado. Eles se preparam pra atender Exato, a galera. pra atender lá de a galera fora, de não adianta, fora. né? Vai falar Google Chega a Tradutor. oportunidade, tu vai ficar vai depender do Google Tradutor. E hoje tem chat GPT, né? A gente tá falando, a gente começou com essa questão, essa primeira oportunidade de exportação tem uns 4, 5 anos, não tinha chat GPT. Então, assim, você tem que estar preparado. A gente se preparou, cara, deu certo. Aí fui falar com meu pai, falei, pô, pai, então, aconteceu isso aqui, surgiu a oportunidade, fiz a venda. Tem já que ir tá lá, tudo certo. vou ter que ir lá. Aí eu comecei já com esse papo, garantiu né? a passagem. Vou ter que ir lá. Aí eu assim, cara, mas como é que a gente vai fazer isso? Como é que funciona? Eu falei, pai, não sei, vamos fazer. Primeiro a gente faz, depois a gente melhora. E aí, cara, fizemos a primeira. O pessoal gostou e etc. Aí dali do motoclube, tinha um cara que trabalhava numa empresa lá que limpava a casa. Economia, tipo a Mary Help. Uhum. Só que lá nos Estados Unidos. Principalmente de escritório. E aí os caras gostaram. E aí o cara da camisa, né, que a gente fez pro motoclube, ele falou, pô, tem como fazer essa camisa aqui pro lugar onde eu trabalho? A gente tem, pô. Começamos a fazer. Dali desse cara já tinha outra gente que trabalhava ali e tinha uma equipe de corrida. Um outro cara que tinha A uma melhor quadra de esporte indicação lá. de boca a boca É o foi cliente. indo. Mano, hoje a gente conta com 6 clientes em Miami.
Ah, que maneiro. lá para Miami, com aí exportação mesmo, né, direta. A gente tem um cliente em Londres, 2 clientes em Londres, um restaurante e uma escola em Londres. E esse cliente de Londres, ele veio passar as férias no Brasil. Aí aproveitou as férias, veio conhecer Petrópolis, estava no Rio, pegou um ônibus, saltou ali na casa do alemão, a empresa tá ali perto, Pertinho. jogou no Google, tocou lá a campainha um dia. A menina da Chegou o recepção, cliente. tadinha. Atendeu, o cara, hello, how are you, não sei o quê. A menina abriu, Tem um maluco aqui. a menina... E aí até, né, aí foi aprendizado pra gente, né? O meu funcionário de entrada, ele não tá capacitado pra fazer esse Ele tipo de atendimento. precisa, Então ele precisa de um treinamento. por mais que seja difícil isso acontecer, Por mais... E se acontecer? acontece. Né? Aconteceu. E o telefone ainda é mais fácil O de telefone ainda é mais acontecer, fácil, mas ela era pessoalmente, a gente não tava Não, esperando. mas esse nome, né, Pedro? Deus tá, sabe, é. na Singapura tá vendo esse nome. E aí a gente ficou, cara, e agora? Aí eu cheguei, fiz o atendimento, mostrei pro cara, o cara se amarrou, começou com 50 casacos. Agora já comprou 2 remessas de 300 uniformes, mais 200 casacos. Ele já indicou para outros clientes lá também. Então, assim, Maneiro. foi sem querer. Mas hoje acontece. Então hoje a gente, né, Deu esse start pra fora. deu esse start e agora né, a gente monitora o nosso site, nossas coisas, e hoje tem empresas de Singapura que entram em contato, hoje tem empresas, né, da E da África né? que entram em contato. Isso aqui dá uma oportunidade de ser visto, né? A internet Não, hoje é... A internet hoje, cara, as pessoas, né, a gente fala, a internet ela é muito boa, e olha o salto evolutivo que a gente deu em 20 anos. A internet é dos anos 2000, pô. A internet é de agora. A internet é de agora. Só que a maneira como você usa faz toda a diferença. Pô. Você pode usar a internet, né, Só pra ver pra você TikTok. ficar no sistema dopamina de rolagem, né? Tempo inteiro. Ou você pode usar ela da forma correta. Eu não vou dizer que, não, então o Pedro, não, eu uso também, pô. Cara, eu gosto de ver lá meus vídeos no TikTok, gosto de ver meus cortes de podcast no TikTok, gosto de ver besteira também, lance de futebol, Neymar voltou, né? Então, Ai, tá em alta. então assim, gosto de ver também. Só que se você faz isso 100% do tempo que você tem livre, você vai colher isso, tá ligado? Aham. Então, daí veio a exportação. E o fuso horário é diferente. Eu poderia meter atendimento Como é- no fuso horário no Brasil. Como é que faz pra atender eles no horário deles? Então é tudo adaptável. Tudo tem... Tudo Você tem que um- adaptar a língua, você tem que adaptar método de pagamento, É. você tem que adaptar o câmbio, a a necessidade do de cliente lá mandar, fora. você mandar O pra lá, que envio, não é logística, fácil, também, né? a gente sabe Logística. que, por Então, mais assim, que a hoje em gente dia correu seja tudo fácil, tudo não mais é fácil. perto, né? O mundo tá mais perto. Mas não é fácil. Mas a gente tem uma parceria hoje com a FedEx, pô. Cara, é uma empresa de Petrópolis. Uma empresa de Petrópolis. Uma empresa de pequeno porte, que a gente ainda é MEPP. Ainda, a Ainda, mentalidade. Exatamente. E tem uma parceria com a FedEx, pô. Com a maior empresa de entregas do planeta Terra, pô. Cara, Então, assim, surgiu dessa forma. Então, e é tá o preparo. tudo fluindo pra que só cresça, né? cara, se Deus quiser. Tá com a África, né? Trabalhando. A gente tá já com mostrando contato na África, de uma das viagens que a gente fez de férias. E aí, trocando ideia com um rapaz lá, que foi guia nosso lá. E aí, conversamos e tal. E, cara, anos depois, o cara lembrou. Pô, Pedro, tô trabalhando aqui numa empresa tal, estamos precisando de forma, vocês mandam pra cá? Eu falei, cara, mandamos. Vambora. Pô, show, vamos trocar uma ideia. Tive reuniões online com ele e tal, eles gostaram. E o cara já falou assim, cara, eu tô pensando melhor aqui. Não vamos fazer uniforme pra essa empresa, não. Eu quero ser funcionário teu aqui. Eu quero vender as tuas coisas aqui. E você já tinha essa mentalidade de franquia um dia? Nenhuma. Não. Fazer Na franquia verdade, da Just in Time? Não. Ou ter Isso sim, representantes de em representação, cada, Isso. em cada A gente já lugar? trabalha nesse sistema, inclusive, né? Vocês não querem abrir pra franquias, assim, as pessoas compram, Não. te dá um valor. Não, o negócio é nosso. Entendi. A gente gosta O coração é vocês isso aí. ali. A gente Pode gosta ter um disso. representante em cada Isso aí. país, em cada Ele vai cidade. representar a gente, mas ele não vai tomar as decisões que ele acha melhor. Entendeu? Já até tivemos, né, Pedro? Representante no Rio, em Minas. É. Mas a gente não foi muito feliz, não. São Paulo. É porque depende muito das pessoas, né? E É. aí começa. É muito difícil que não tá dentro. E o legal é que eu vejo vocês nas redes sociais de vocês, que vocês não param. É o que você falou. Nossas reuniões às vezes é dentro do carro, então assim, vocês fazem questão de ir lá falar com o cliente. E isso eu acho muito bacana, porque assim, quem é o dono da empresa? Tô aqui. Já aconteceu isso várias Agora tu vezes. chegou num ponto. Isso é interessante. E sabe uma carta comercial muito grande que a gente tem? Você tá falando com quem resolve. Porque não tem ninguém acima de você, né? Você tá falando com quem resolve. Então o que a gente tratar aqui é o que vai acontecer. Isso não tira a autonomia dos nossos vendedores.
Nossos vendedores têm os processos deles, eles sabem até onde eles podem ir, e Isso é definido etc. claramente. Isso né? é- Até tanto você pode liberar, esse É. valor aqui você tem que consultar o Pedro. Revisionar, Esse valor aquela você tem que coisa toda. consultar. Volta a hierarquia que a gente... Isso, né? mas assim, hoje, né, tem visitas estratégicas, né? Você que tá começando um negócio, você não tem que visitar o mundo inteiro. Você não tem que visitar. Começa no teu bairro. Começa ali nas lojas ali perto de tu, começa com teus familiares, com os teus amigos, e aí dali tu vai escalonando. E aí vai ter um familiar, vai ter uma oportunidade melhor, uma coisa maior, que, cara, se o dono tá presente, faz toda a diferença. Entendeu? Claro que tu vai comprar, né? Tu vai comprar um avião, não vai ser o dono da GE, uma turbina de avião que vai chegar lá na É tua muito empresa. diferente, né? Muito Porque é diferente, porque eles já são muito grandes. É. Mas se você quer ficar grande, né? As pessoas Um têm que dia o dar... dono da GE vendeu Um dia o peça. dono da GE vendeu peça, pô. peça. Entendeu? Um dia ele tava lá vendendo peça. Então, Não, e assim, hoje ele vai lá em alguma reunião, vai vender Certamente, 400 pô. aviões com o Tem governo. hora que ele tem que... certamente ele tem hora que aparece. E a gente usa essa mesma estratégia. Então tem cliente, né? Tem, pô, visita no Porto, o cliente lá do Porto. Cara, a gente vai, eu vou lá amanhã. Me fazer presente. Os caras estão com a gente, já renovamos o contrato com eles de fornecimento agora, pra esse ano. Legal. Tá tudo certo. Mas eu vou lá amanhã, pô. Vamos lá trocar uma ideia, vamos lá conversar. O network ali faz... No mundo digital, né, esse encontro, esse mano a mano que a gente tá fazendo, A gente tá perdendo essa a gente essência, tá né? perdendo isso. E isso hoje faz diferença. Porque a empresa que fornece uniforme, eu sou de Goiás, sou de não sei onde, e tem dificuldade de visitar um cliente no Rio, perde. Uhum. A gente é o contrário, a gente vem ao contrário, né? A gente às vezes fica, pô, o cliente lá do Rio Grande do Sul que é o material, pô, já fomos lá visitar o cliente no Rio Grande do Sul, pô. Mas não, São pega um Paulo. avião, já fui bate e volta de avião pro Rio Grande do Sul, pra visitar um cara que eu visitar. achava que valia a pena, que vai render uma Às parada vezes legal. nem fecha, mas você... Às vezes não fecha, mas eu teve tô ali ali. disponível pra isso. mas me tive disponível ali, a empresa tava disponível ali, e isso faz diferença. Faz Lá na diferença. frente, ainda que não feche, mas lá na frente ela vai lembrar. Ele vai lembrar daquele... Pô, que- Pô, teve aquele menino que veio realidade. aqui, cara, pô, como é que foi mesmo, como é que era o nome da empresa e tal. Ah, com certeza. E assim, a gente trazendo o teu ensinamento, o teu poder e gosto de ensinar para as pessoas. Eu sei porque eu presencio a empresa de vocês nas redes sociais, a gente troca muitas ideias. Mas assim, para quem tá assistindo, como é que funciona a troca de vocês dentro da empresa? Tipo assim, eu sei que os vendedores lá, eles precisam mostrar o que eles estão fazendo, eles precisam apresentar, precisam ter esse porte de também, como se fosse... Autonomia, né? Tipo assim, O negócio eu é sei o seu. que eu tô falando. Eu tô apresentando pro dono. Beleza, mas assim, o seu vendedor apresentar pro dono é porque ele tem que entender do assunto. E eu vejo que vocês fazem essa troca, fazem essa vontade de tá todo mundo... tem algum evento, vai Informado. todo mundo, como é que funciona? Sabe, essa... Visita técnica. Algumas coisas que a gente tem implantado, assim, que a gente vê que faz uma diferença muito grande, eu vou citar algumas delas, né, para exemplificar o que você está falando. Primeiro é treinamento, cara. Não adianta, você precisa treinar o teu pessoal. Precisa treinar, em todos os aspectos. Hoje nós temos nós fizemos um cronograma de treinamento para esse ano todo. Todas as pessoas vão ser treinadas até o final do ano em várias coisas. Então, nós já fizemos um treinamento muito legal em missão, visão e valores. E todos os empregados participaram, todos eles, para a De 5S empresa. também. De 5S, de missão, visão e valores. E eles escreveram qual é a missão da empresa, qual é a visão da empresa, quais são os valores da nossa empresa. Eles que escreveram, sendo treinados, foram treinados, né, por nós. Treinamento, agora escreve, debate, conversa, discute. A costureira lá junto, o motorista lá junto, o vendedor lá junto, o gerente comercial lá junto, o gerente financeiro lá junto, e construindo isso juntos. Então, existe esse treinamento. O próximo treinamento nosso está preparado para a empresa toda, clientes e necessidades, clientes internos e clientes externos. Como é que você deve tratar o teu cliente interno? Porque dentro da empresa tem os clientes internos dela. Então, o corte, por exemplo, o cliente deles, o cliente deles é a preparação final. Como é que o corte está atendendo a preparação final? A preparação final, quem é o cliente? É a logística, que é o cara que vai entregar. Qual o nível de qualidade Da informação. Que ele tá né? servindo ali, que ele tá, né? A nota fiscal está sendo tirada direitinho, a rota que ele vai fazer está bem feita, ele entende perfeitamente. Ele é um cliente. Ele é um cliente do setor anterior, que é cliente do outro, que é cliente do outro, que é cliente do outro. Então, todo mundo, no final das contas, é cliente fornecedor. Então, nós vamos ter agora em fevereiro, né? Vamos ter um treinamento de clientes e fornecedores, para cada um entender o que o outro quer. E com a avaliação do outro, o motorista vai avaliar o pessoal de expedição. Olha, que vocês, vem pra ele. de 0 a 10, a nota de vocês é 2. E ele tem que justificar.
Por quê? Porque eu anoto A história informação vai errada, desencontrada, eu o material pego- pô, não tá vindo bem embalado, tá? Isso não é pra criar discórdia, né? De jeito nenhum. É O pessoal, ali o pessoal pra- muitas vezes pensa fala isso nisso. que é o Big Brother, É o um setor BBB. contra o outro, né? Não, não é isso. É para somar, para que a gente trabalhe menos, trabalhe com mais qualidade e E de que forma mais apresente inteligente, né? um resultado melhor. Então, Faz sentido. se você consegue fazer com que o pessoal entenda isso, é diferente, mas é perigoso. Se você não conseguir fazer com que o pessoal tenha isso no sangue, na veia, não é na pele, não, Aham. é na veia. Se ele entende, é diferente. Ele vai entender, pô, se eu atender esse cara bem, eu vou trabalhar menos. É, faz sentido. Porque às vezes ele fica perdendo um tempão fazendo um monte de coisa, entrega E pro tá cara da errado, logística. Ele fala, pô, isso aí, cara, pra mim não faz Não faz diferença diferença nenhuma que me nenhuma. entregar a nota fiscal dentro do envelope. Você tá grampeando. Pra mim, eu chego lá no cliente, eu vou ter que desgrampear isso, vou ter que abrir, isso faz perder muito tempo. Então, essa avaliação, então, falando sobre treinamento, né? Primeiro, treinamento. Tem que treinar. E na condição hoje que a gente tem, da maioria, da boa parte das pessoas, né? Principalmente aquele lance que eu falei de estar preparado e ser preparável. No nosso mercado, hoje, no nosso mercado, tem muita gente que não está preparada. Então, tem treinamento, tem que treinar, não tem jeito. Essa é uma coisa assim, é fundamental. Eu, na qualidade de professor, né, isso para mim está muito patente, né? E a outra coisa é o que treinar. O que É. treinar. Eu dou aula de pós-graduação na área de engenharia, numa FGV. Uhum. Os treinamentos que a gente prepara são treinamentos com essa base. Não importa se a pessoa é um motorista, se você adaptar os treinamentos, estratégias para um motorista, mostrando para ele que dentro da função dele, dentro da logística, ele tem como aplicar vários conhecimentos de Várias alto ferramentas, nível, né? várias ferramentas de alto nível. Isso aí isso é uma coisa sublime. No último treinamento que a gente fez, né, entregamos certificado para cada um, certificado, Just in Time Legal. certifica tantas horas de treinamento, aprendeu Isso traz uma valorização pra pessoa também, né? Exatamente. Fala assim, cara, Qual é o recado pro funcionário? Cara, chega em casa, você tem neto? Uma funcionária nossa. Tem Mostra. 2 netos. Mostra pro teu neto, fala que eu estudei, olha o certificado que eu aprendi, que eu recebi. Tem vai filho? criando um Mostra legado pra ali, ele, né? Vai fala criando- pra ele. Porque quando ele fizer 15 anos, ele vai falar, caramba, minha avó me mostrou uma vez certificado, eu quero também. Então, envolva as pessoas numa melhoria contínua. Se você envolve as pessoas numa melhoria contínua de querer ser melhor, e querer ser melhor todos nós podemos. Você pode ser um melhor profissional, você pode ser um melhor pai, melhor filho, melhor avô, melhor colega, melhor mãe. Você pode fazer isso. Se você conseguir mostrar que qualquer pessoa tem essa capacidade de melhorar sempre, a melhoria contínua, continuous improvement, você consegue isso, é diferente. Você não está falando em salário, não está falando nada disso. Salário de melhoria salarial, não está falando nada disso. Não, tá falando Falando em melhorar crescimento como profissional interno E também. mais do que como profissional, como pessoa. Isso faz toda a diferença. E no isso pessoal. traz uma lembrança muito boa em relação a pessoas. Eu sei que a Just in Time, ela trabalha fora da empresa também, em relação a fora de ganhos, fora de tudo. Porque vocês já têm alguns projetos sociais que vocês são padrinhos, que vocês fazem essa parte. E eu acho que isso é muito legal, porque vocês não pensam só na Just in Time. Pensam em pessoas que não tem nada a ver e que não é uma cobrança, não é nada disso. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre os projetos sociais que vocês apadrinham, que vocês... Passando Por na- que vocês fazem isso? Por quê? Qual é esse sonho? Qual é esse desejo? O que dá no coração de vocês para vocês fazerem isso? O Pedro pode falar sobre isso porque ele me dá um trabalho com isso. Toda hora uma ideia nova. Isso é legal, Caio, porque é o que a gente fala de legado, né? Pô, o legado da Just in Time. Claro que pra mim, né, o legado da Just in Time é o que meu pai vai deixar pra mim, é a ideia, né, da competência, né, da filosofia 5S, Todo aprendizado ali. o aprendizado, aquela coisa toda. Mas a gente fala muito, né, em uma das coisas que a gente incluiu na nossa visão, É né? na nossa visão. tá na nossa visão hoje de negócio, é Perfeito. o apoio à comunidade. Tá escrito lá, né? Tá escrito lá, né? Que a gente quer ser uma empresa dedicada à comunidade. Então não adianta, pô, eu vender pra GSL é muito bom, cara. É muito gratificante. É muito legal eu ir na GE e fazer uma visita na GE e ver os nossos uniformes. E eu ver amigos meus que trabalham na GE, quando recebe, tira foto da Tira etiqueta foto e me mesmo. manda. Caraca, aqui, pô, só vocês estão fazendo, maneiro. Isso é lindo, cara. Mas é lindo, no dia 12 de outubro, a gente lotar uma van de criança
e eu pegar, pô, mais 6, você já fez parte disso, Foi bom pô. demais. Eu pegar ali os 5, 6 amigos meus que também tem negócio e levar a molecada, porra, pra ter um dia de aula de futebol, pedir, pegar essa molecada e ajudar e levar essa molecada pra praia no Rio. Eu chego a ficar até, ó, Pô, cara, isso é incrível. Isso é incrível. E isso é feito. Claro que tem a visão comercial. Eu falei, a gente é transparente, não vou ficar romantizando. Tem a visão comercial. Isso é bom comercialmente falando. Pô, Se todo mundo tivesse esse intuito Exatamente. aparecer assim, Era seria lindo, perfeito. entendeu? Quem tá lá do Porque- outro lado. isso dá visibilidade, Assim, mas vai muito além da visibilidade, entendeu? Isso é caráter, é cultura, né? Então, pô, a vida inteira... A empresa, ela nasceu da necessidade de se ajudar os familiares. A empresa, ela nasceu da necessidade de se ajudar os familiares. Tem desde E hoje, desde 40 anos depois, DNA, desde o embriãozinho, Tá, no o DNA da intuito era empresa. esse, né? O intuito e é hoje esse. continua sendo Exatamente. Hoje é ajudar. ajudar outras pessoas que nem trabalham na empresa. Isso aí. Como Sim. o Dia das Crianças, né? Pra quem não sabe, eles levantaram, já é o quê? Terceiro É, o ano? terceiro ano, Terceiro ano, né? Que eles pegam as criançadas, algumas crianças de um projeto, o Projeto C3, né? Daqui de Projeto- Petrópolis também. Projeto C3, que é um projeto muito legal que trabalha com criança. Cara, é incrível. Eles pegam uma van, jogam um monte de criança lá dentro, pegam o carro deles, jogam um monte de criança lá dentro. E assim, criança pisando no sofá, no banco pra subir no teto solar ali. e tal. E vai naquela brincadeira. E é um dia gratificante por conta desse projeto que eles fazem. E assim, apoio de várias pessoas, né? Que acreditam e nisso apoio, também. isso aí, como os Várias amigos que você empresas, falou, que abraçou a ideia. Tem vídeos e fotos no perfil Uhum. deles, então assim, dá uma roladinha lá pra baixo, perde um tempozinho, porque é gratificante e te inspira. E falando nisso, esse é um projeto que a gente quer trazer pro Pod Hype, sabe? Boa, Pô, legal. que legal. Conta Assim, com o nosso apoio. Já vou Tamo te junto, dizer. tamo Conta junto. com a Não gente. sei nem o que é, né? Não, mas Aí quando assim, eu falo isso, ele briga É uma comigo, coisa tá? que, ó, vou te falar que é uma coisa que eu ainda tava pensando, mas acabei já. É um desejo que tava no meu coração. Eu sigo algumas pessoas e eu gosto de fazer esse trabalho social. E aquele John Leitão, você já viu? Aham. Pô, eu choro todo vídeo do cara, meu olho enche porque ele pega, compra alguma coisa assim, um docinho, R$500. E eu vejo que é do coração, não é pra aparecer. E eu vou levantar uma bola aqui, que é, o Pod Hype é pra aparecer pessoas que estão no hype, né, da sua carreira, da sua empresa, e eu vou fazer com que a gente bote um QR Code às vezes aqui. Se você quiser ajudar, ajude. E a gente vai tentar fazer esse projeto pra Pô, levantar legal. pessoas aqui em Petrópolis também. Tipo assim, tem alguém vendendo uma bala no sinal, a gente vai lá, prova, Pô, que legal. dá o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar. Ah, Caio, mas como é que você vai provar isso? Irmão, vou tentar fazer um vídeo, não é pra aparecer, não é pra coisa. Maneiro. Porque assim, se eu aparecer e vocês ajudarem mais e eu continuar fazendo vídeo, Isso é a comunidade. né? Pegar um negócio desse, o Pedro tá com um projeto. Pô, a gente arrecadou R$500 esse mês, da galera que viu no YouTube. Pedro, toma aqui R$500. Não é do Pô, Pod legal. Hype, é coisa que Deus tá mandando. Não é o Pod Hype que tá levantando isso, não é Just in Time. Eu acho que é pessoas que são enviadas por Deus pra fazer aquilo ali. Isso é E a gente vai botar isso em prática vai pra gente montando manter isso, que é um desejo que a gente sempre conversa, né? Sim. Caio, só pra tu perguntou dos projetos, eu só vou citar 3, né, hoje que a gente trabalha, né, pra se a galera quiser apoiar também, Divulga aí, procura aí, bota pode aí. procurar. Galera do Projeto C3, é um projeto maravilhoso, o Elito é um amigo pessoal nosso, né, faz um trabalho lindo, um trabalho sublime com as crianças, e aí tem várias empresas que atuam ali dentro também, né, que estão ajudando ali dentro também, então é muito legal, tá, é um projeto assim que vale a pena, pesquisa um pouquinho aí, Projeto C3, você pode apadrinhar uma criança, ajudar ela a se formar, cara, é muito gratificante. Um outro projeto também que a gente ajuda bastante, e aí eu sou suspeito pra falar, porque eu sou um amante dos animais, assim, né, dos piores, pra dizer, eu defendo mesmo, e às vezes eu defendo mais do que gente, é o projeto da Dogs Heaven. Cara, Dogs Heaven é um projeto, o seu Guilherme, né, a Márcia, e pô, os voluntários, né, é assim, coisa de maluco. O projeto que eles fazem hoje, mais de 300 cachorros. O espaço E, incrível. pô, o espaço legal. deles é um espaço incrível, mas é um espaço que precisa de muita ajuda, cara. Uhum. Muita ajuda. Então, hoje, assim, a Just in Time, a gente adotou uma baia. A gente tem um projeto legal chamado Adote uma Baia. E a baia tem uns custos ali, né? De limpeza, de ração, né? Dos hóspedes, né? Da baia. A gente chama de hóspede porque a gente quer que fique pouco tempo. Então, não é morador. Morador fica longos anos. Você pode ir lá pegar um cachorrinho ou pode Você apadrinhar pode ir lá, a ou baia apadrinhar também. uma baia. Então, assim, é bem legal porque a gente começou, né, com essa parte de apadrinhando uma baia. E a gente tem evento e a gente tá junto também, a gente auxilia. Então, assim, a gente gosta muito. E o terceiro que eu vou mencionar não é muito bem um projeto social, mas é uma aposta, né, que a gente faz muito grande na igualdade.
tá? E aí tinha que ter um projeto por esporte, né? Porque sou apaixonado por esporte, fiquei, né, um tempo a mais na faculdade só por causa do esporte. Então, né, hoje Eu paguei. Pagando, né? Então hoje a Just in Time, ela é a atual, né, patrocinadora do Serrano, o time de futebol feminino do Serrano. Incrível, Leão E da por que Serra. o futebol feminino? Cara, porque o futebol feminino precisa de ajuda, mano. E precisa mesmo, porque a gente tem atletas ali muito competentes, a gente tem pessoas ali Se entregando que têm ali. sonhos, tá ligado? Que estão se entregando, e aí isso é maneiro pra caramba. E aí, quando veio essa oportunidade, né, a gente viu no Instagram que eles estavam precisando, eu tinha um budget lá separado ainda, né? Então, entrei em contato com a Marcela, porque é super antenada nisso, né? Já me mandou, na verdade, e ela falou, ó, tô te mandando Porque sei que vai. porque sei que a gente vai já chegar sabia junto. que ia fechar. E aí, cara, tive lá com a Dani, que é, pô, a responsável, né, pelo esporte feminino do Serrano. E, cara, o projeto, assim, maravilhoso. Então, é mais um... Não é um projeto social, né? Mas é um projeto esportivo que a gente tá auxiliando. Então, acaba sendo. Que acaba ajudando muita gente, né, cara? temporada 25 aí, ó, do Serrano, futebol feminino. Em breve, lá na nossa rede social, a gente vai estar postando lá o calendário das meninas e o novo manto azul, né? Que agora a Feita vem... Esse aí eu trajando vou querer, Just in hein? Time, Vou pô. querer, Esse aí hein? vai Já ficar anota aí maneiro. que eu vou querer. Mas que maneiro. Fico feliz porque vocês têm essa mentalidade de querer ajudar a galera. Querer ajudar, igual vocês falaram, não é um projeto social, mas é um projeto que necessita Uhum. de um apoio, né? Pra aparecer, para as meninas jogarem e muito bacana. A gente tá chegando ao fim desse bate-papo muito legal. Levantou a plaquinha lá, a galera do estado. Todo mundo aqui gritando. Mas uma das últimas perguntas que eu quero fazer pra vocês é como as pessoas podem achar vocês. Ah, Tipo assim, maravilha. a gente sabe também que a gente não comentou aqui, mas a gente só falou de empresa grande, mas a gente sabe que vocês atendem da padaria do bairro até a GE. Então, assim, galera, entre em contato com eles, porque não vai nessa, o preço deve ser caro. Deve. Conversa com os caras, velho. Conversa, pô. Tem preço e tem valor, Tem né? São preço, duas tem coisas valor. diferentes. São dois paradas. Não adianta comprar uma camisa barata que a primeira lavagem vai. Já vai embora, né? Ah. Mas isso é legal, Caio. Hoje a gente está presente nas redes sociais, então tem o nosso @JIT_Uniformes, tá? JIT é a abreviação de Just in Time, né? Que nem todo mundo é obrigado a estar, né, fluente ali no speaking English. Eu até brinco com a Marcela, eu falo que o inglês dela é britânico. Aí ela dá uma arranhada ali de vez em quando. Aí, O Marcelo. meu é chinês, meu inglês é chinês. Então, né, @JIT Uniformes, vocês encontram a gente no Instagram. E quem quiser pode entrar no nosso site. Que aí no site, né, tem aquela deixa lá para todas as redes sociais. É o www.jituniformes.com.br. Então lá vai ter o nosso WhatsApp comercial, que é o 22350249. Aí tem um sisteminha de bot lá que já vai te levar direto para o atendimento de triagem, aquela coisa toda. E por lá a gente vai desenrolando. E a pesquisa no Google também, né? Hoje, graças a Deus, a gente está muito bem cotado no Google de forma orgânica. Foi até uma surpresa legal pra gente, né? Então, botou lá uniformes em Petrópolis. Aparece Na a primeira Just in Time. paginazinha lá, Just in Time tá lá presente. Então, vocês podem encontrar a gente. E nosso endereço físico, passar também para vocês. Quem quiser ir lá fazer uma visita, dá uma ligadinha antes pra gente poder marcar, né, um horário legal para poder, né, te fazer um atendimento bacana. Passar aquele cafezinho gostoso também, né? Um café da hora. A gente fica na rua Guatemala, número 70, no Quitandinha. Então, assim, logo na entrada da cidade ali, né? Pertinho aquela rua que dá atrás, na casa do Alemão. Então é muito fácil, né, de você chegar ali também, e a gente está de portas abertas, tá? Para receber, como que o Caio falou, a gente atende, né, desde ali as empresas, né, menorzinhas, ali a padaria do bairro, o time de futebol do bairro, a Atlética, né, até as multinacionais e empresas de porte também, né, maiores, tá bom, gente? Esses aí são os nossos contatos, a galera pode ficar à vontade. Antes da gente terminar, Caio, aí, né, a gente falou aqui, né, é um presente para nós estarmos aqui, e a gente trouxe um presente para você que também, isso, pô, né? A gente Que não podia isso. deixar faltar essa oportunidade, ó. Que isso. Eu trouxe aqui, ó, uma mochilinha aqui. Que Vou dar uma isso, olha mochilinha. lá. Tá dentro dos nossos produtos, né? É uma mochilinha que a gente faz mais basicona, a gente faz também umas mais elaboradas, mas não podia atender a bagagem, né? Não entender dá, alguma coisa não de dá, mochila. tem Então que- a gente começou a pesquisar alguma coisa. Quem sabe um dia não sai uma collab bagagem de Ocean Time Ó, aí, ó. fica- Tá vendo? fica- Tem alguma a dica coisa aí. dentro? É igual panela, Será que tem, né? botar alguma Que coisa isso, tem dentro, mais né? ainda? Pô, tem coisa aqui dentro ainda aí. Pô, ainda tem mais coisa. ó. Que isso. Então, Caio, ó, Começamos com o pé ganhou uma direito, mochilinha hein, aí, ó. rapaziada? Já Aí, ganhou uma mochila pra Aí, a botar o mochilinha material dele. que vai ser Ganhou aqui usada. também, ó. Tem uma aqui também pro Caio, ó, uma sacochila, né, que a gente chama, que é aquele pra botar a chuteirinha, que a gente Isso sabe que é tudo boleiro. vocês fazem. Isso tudo a gente faz Ó, também. Isso alguns não- produtinhos não que a é gente só faz. uniforme, Aqui, ó, rapaziada. uma sacochila de um treinamento, importante falar, que a gente deu exclusivo pros nossos clientes, tá? Então foi um treinamento, ó,
compartilhando conhecimento, a jornada Lean Manufacturing e a indústria Olha isso aí, 4.0. rapaziada. Então, assim, foi uma experiência muito legal. A gente trouxe um professor da FGV para falar nesse dia Só pra vocês lá dentro. e um rapaz da Não, Embraer. nossos clientes. Pros Os nossos clientes. Só para os nossos clientes. Então, assim, a gente, né, fez um convidado, a gente levou o pessoal da bagagem, o GSL, Aerocolchões, Vesúvio, Aqui em esse Petrópolis, conversa vieram é aqui. legal, hein? estudantes da Universidade Católica e da Rede Municipal de Ensino. Levamos a garotada também para sobre esse tema. E lá, né, teve o coffee break, teve o networking, a galera da GE trocando ideia com a galera da bagagem, trocando Os ideia alunos, né? com quem tá Legal. entrando no ensino médio agora. Então É a gente o fez famoso essa questão. network. Isso aí. E aí vou deixar aqui para você, Pô, né? muito Essa obrigado. sacochila também. Aí, galerinha. E o Caio é corredor, né? E eu não podia deixar de dar uma alfinetadinha também no Caio, né? Aí, A gente sabe tô que com o essa Caio, moral de o Caio corredor tá aí. chegando, né? Caio é aquele corredor que faz longão de manhã e tal. Dominguinho. E o cara ainda faz um longão falando, né? Então não é só um longão. O cara faz um longão pregando, dobro de esforço. faz um longão orando, e aí, meu amigo, o esforço é duplicado. Só que o Caio tá naquela fase da calvície. Né? isso? Vou dedurar o cara aqui. Pô, mas eu não. Eu tô Não, tentando manter a pose aqui Esse pra não topetinho, tu vê que ele não abaixa nunca, ele tá sempre aqui, ó. Ah, sempre Mas todo cabeça- mundo sabe que quanto mais tu abafa o cabelo, mais ele cai. Então eu trouxe uma viseira, pô. acabou, pô. Pro Caio poder correr com os Aí. cabelos ao vento, pra coisa funcionar legal. E é um produto também que a gente faz a nível de brinde, né, pra galera. Maneiro. Então uma viseirinha aí pra quando for dar tuas corridas de longão na Barão aí, ó. Rapaziada, ó. Vocês vão me poder, ver né, ainda, ficar tá? top Próximo aí, ó. videozinho, ó. Bonito. Vai estar no E estilo. o topete fica livre ali, ó. Pô, pra poder, o ó. cabelo vai voar ainda. poder refrescar. Não vai dar pra ver que eu sou calvo ainda não, filho. Mas foi uma forma de carinho, tá, irmão? Pra gente. Muito né? obrigado, velho. Por você Vocês são incríveis. Eu não tô falando isso aqui, rapaziada, porque eles estão aqui. Eu sempre falo isso com o Pedro. Eu falo assim, Pedro, você é referência pra mim de empresário. Ele, que isso? Eu falo, tô falando, velho. Primeiro pela organização. Por tudo que a gente conversou aqui, eu acho que encaixa nisso tudo na sua vida. E eu sou grato a Deus também por ter colocado vocês na minha vida, porque vocês são cristãos apaixonados por Cristo, então isso atrai pessoas assim também. E como você falou, eu corro falando, né, pregando ali uma palavra que eu sinto no coração, se vai dar like, se não vai, alcançar uma secundário, pessoa. É. Então acho que pessoas assim são boas pra gente caminhar, pessoas com interesse de crescer, com objetivo. E é um prazerzaço estar recebendo vocês aqui, é um prazer iniciar essa jornada, esse novo projeto e ter a Just in Time com a gente, no primeiro episódio, arrebentando tudo, um papo que a gente falou, vai ser 1 horinha, 40 minutos, tá batendo uma hora e meia já, ó. quase 1 hora e meia, mas foi um prazer receber vocês. A última pra gente finalizar, qual dica que vocês dão pra quem tá começando? Fala assim, tanto no ramo têxtil, Quer no falar ramo, primeiro? qualquer empresa familiar, qual a dica que vocês dão pra essa Cara, galera? eu vou deixar uma expressão aqui que eu já falei e vocês pensem. BZ. Brilho no zóio. zóio. Tem que ter brilho no zóio. Se você não acreditar naquilo que você está fazendo, não vai dar em lugar nenhum. Acredita no que você está fazendo. Acredita no que você está fazendo. Se una a pessoas que têm o mesmo pensamento teu, de sentido de lutar. Luta a tua luta. Porque os resultados vêm. Entendeu? Luta a tua luta. Brilha nos olhos. Vai fazer aquilo que você acha que vai dar certo. Se prepara, estuda, treina e se envolva em melhoria contínua. Tanto sua, pessoal, como as pessoas que te cercam. Se você melhorar quem te cerca, você está melhorando você também. Ok? Caio, um beijão pra você, cara. Obrigado. Nós que Foi agradecemos. muito legal estar aqui junto com você. Muito obrigado Bom? de verdade. Rapidão. Vocês moram no meu coração. E a gente ainda vai ter várias oportunidades de Legal. voltar aqui, voltar com algum cliente, Tomara. voltar pra gente conversar, pra gente. Isso é bacana. Vamos levantar. E pra você que tá assistindo, muito obrigado. Nós queremos agradecer mais uma vez por todo o apoio, por toda a dedicação em compartilhar, curtir, comentar. Isso tudo ajuda muito, não só pra gente crescer, mas pra gente furar a bolha de Petrópolis. E é isso que a gente tá precisando. Se você é empresário, alguma coisa assim, que tem algum negócio, que você tem alguma empresa e quer divulgar seu nome no nosso podcast, você é muito bem-vindo, porque juntos a gente consegue furar essa bolha. Então, nós queremos agradecer a equipe da CIK, do estúdio, desse lugar maravilhoso que já está patrocinando o nosso podcast, trazendo a novidade, trazendo um lugar novo para você, para os seus conteúdos. Caio, mas eu não faço podcast, mas eu dou aula, igual o Romualdo.
Quer gravar sua aula? Vem pra cá, a gente vai criar. Eles criam um cenário pra você ter qualidade. É aquilo. Qualidade gera bons negócios. Então, invista, venha conhecer o estúdio, marca com eles. E, mais uma vez, muito obrigado, Ellen e Leandro, que é família, mas vocês são incríveis, porque Deus vai abençoar muito vocês, porque isso aqui é uma coisa nova. E é isso aí, galera. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio e já chegamos no hype. No hype. E aguardem que tem mais. Tem mais. Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Abraço pra todo mundo. Valeu.